Fala pessoal, nosso boa noite para todos vocês, boa noite amigos internautas aí do canal Panorama em nosso YouTube. Eu quero abraçar a todos nessa noite de sexta-feira. Talvez alguns estejam estreando, né? O link chegando numa sexta-feira. Pois é, o nosso canal ele continua o mesmo, mas o dia ele mudou. Era os sábados, mas geralmente sábado a gente estava furtando, né? As pessoas de comer a sua pizza, de ir namorar, de ir para o cinema, de ir para as festas, e aí a gente antecipou para sexta-feira para tentar facilitar a vida aí dos convidados. Estamos hoje com mais uma edição do podcast Panorama. Quero lembrar vocês que nós estamos no Instagram, nos segue lá, PanoramaCast, como dizia o Chapolin Colorado, né? Siga-me os bons, então vai lá em nosso Insta e também nos segue lá em nosso Instagram. A você que foi entrando aí no YouTube, aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar aquele sininho, porque quando você ativa o sininho, você então recebe as notificações quando estamos ao vivo. Então se inscreve, ative o sininho e aproveite para assistir os vídeos, as entrevistas que aqui já foram vinculadas, para você curtir, comentar, compartilhar, divulgar para os seus amigos, do seu Zap, do seu Instagram, do seu Facebook, das suas redes sociais, tá bom? Então nos ajude a divulgar o nosso panorama e assim termos um alcance maior, beleza? Eu trabalho aqui em nome, né, do nosso amigo Sun Importes, é o Sunny Berna aí da Sun Importes, brinquedos eletrônicos, informática, acessórios para celular e também variedades. Sun Importes, nossa obrigação é sua satisfação. A Sun Importes fica na rua Cílio Pinheiro 738 aqui em Tabuleiro do Norte. Nossa obrigação é sua satisfação. A Sun Importes, meu irmão, serviço de agilidade, rapidez, quando você manda uma mensagem, já chega lá automaticamente aquele serviço de prestação de rapidez, ligeireza, tudo isso na Sun Importes aqui em Tabuleiro do Norte. Telefone de contato 996640011. Esse é o panorama, essa roda de conversa, esse nosso bate-papo, tá bom? Olha, a nível mundial, as mulheres, elas estão conquistando mais ainda o mundo. Dizem por aí que quem vai conquistar o mundo são os cearenses, né? E eu desconfio que é verdade, e desses cearenses talvez sejam as mulheres que vão realmente conquistar o mundo. E a nível no mundo, a mulher, até hoje em dia, né, passa algumas situações desejosas, algumas não, né, muitas por sinal, né, mas aqui no Brasil, o voto feminino, ele foi instituído no ano de 1932, quando Getúlio Vargas era então presidente do país, né, estava há 2 anos no poder, e naquele momento ali houve muitas conquistas, CLT, e ali estava embutido a questão do voto feminino. Então, para você ter ideia, até 32 a mulher não podia ser candidata e nem votar. Você imagina a situação aí, um mundo literalmente dominado pelos homens. E lá para cá, muita coisa aconteceu, muita coisa boa também, mas ainda existe algumas barreiras. E a temática de hoje, ela vai estar voltada em torno das mulheres no universo da política, em especial da política municipal. E aí, eu vou aqui para as minhas entrevistadas que estão aí super elegantes, uma de rosa, outra de verde, né? E eu primeiro quero que dar as boas-vindas para a nossa amiga vereadora em mandato, a vereadora Clênia Chaves, e Clênia agradecer pela gentileza sempre de atender o nosso convite. Foi um pouco aí insistente, mas deu certo. Clênia, boa noite. Boa noite, Marquinhos, a todos que nos acompanham a partir de agora nesse podcast, né? O canal Panorama. Agradecer a você pela insistência, mas houveram adversidades nos horários, nos dias, e eu fiquei feliz por ser sexta. E assim, eu hoje até disse que a tecnologia ela meio que me assusta, mas nós que nos colocamos à disposição do povo para representarmos o povo, a gente tem que perder desbloquear. E aí o podcast para mim é totalmente muito novo. Para mim também. Há pouco tempo eu mal aprendi a usar um Instagram ou algo, né, num celular, e o podcast é novo, mas sabendo da importância de divulgar, de crescer, né, de também tornar público muitas histórias de muitos tabuleirenses que hoje estou aqui, eu e Sônia Noronha, né, uma vereadora que foi vereadora de 5 mandatos, presidente 2 vezes, e faz parte da nossa Câmara. Então é um momento de aprendizado e trocar ideias, já deixando aqui o pedido de se falharmos, somos humanos, mas daremos a melhor contribuição possível, falando assim por mim, e não tenho dúvida da parte de Sônia. Então,
agradecer o convite e parabenizar vocês por este programa, por esta nova ferramenta da mídia social. Muito bem, Sônia Noronha, Clênia eu conheço também há muito tempo, mas Sônia um pouco mais de tempo, né? E Sônia também eu quero aqui agradecer, dizer que o bate-papo vai ser leve, bate-papo sobre conhecimento, sobre política, sobre a atuação da mulher, e eu também quero lhe agradecer de coração por ter aceito o nosso convite. Eu sei que para você foi desafiador, mas aqui estamos. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Agradeço pelo convite, Marquinhos, agradeço pelo Leandro, o espaço dele aqui belíssimo, com todas essas violas e guitarras aí, muito bonito. Depois colocar a foto para as pessoas. Sim, aí, né? sim. A primeiro momento, né, quando o Marquinhos me convidou, eu disse, não, Marquinhos, convida os vereadores Exatamente. que estão na atuação e tudo, né? Eu não tenho essa pretensão de mais me candidatar, a minha contribuição como vereadora já passei. E agradeço muito por ter continuado, porque lá na Câmara adquiri muito conhecimento, né, que até hoje perdura esse meu conhecimento. Então, eu agradeço estar lá naquele local. E vamos aqui, em virtude disso, me interessei para acompanhar, para fazer um histórico das mulheres. De onde tudo começou, como foi que as mulheres engajaram nesse espaço público, né? Então, eu trouxe aqui um pequeno histórico que a gente vai, com certeza, abrilhantar mais esse evento. Segura aí que daqui a pouco a gente vai pro passo, a gente vai chegar aí e contar um pouco da história dessas mulheres. Eu inverti aqui o boa noite, dei primeiro boa noite para a Clênia e depois para a Sônia, porque a pergunta primeiro eu queria direcionar para você, né? Então por isso que eu dei o boa noite para a Clênia, depois para a Sônia, para emendar com uma pergunta, né? Sônia, ela foi primeira vez eleita, né, nos idos dos anos 80, né? Final da década de 80, aquele período ali, né, um pouco conturbado de redemocratização. O país saía há pouco tempo ali naquele período da ditadura militar. Em 88 houve aquela eleição. E aqui eu já sei mais ou menos algumas coisas, mas vou provocar como se eu não soubesse, tá bom, Sônia? E eu queria perguntar, Sônia, você em sua pouca idade, como é que foi você receber o convite para ser candidata a vereadora do município de Tabuleiro do Norte e posteriormente ser eleita a segunda presidente da Câmara, já que a dona Maria Alves, a mãe do Edinato, foi a primeira presidente da Câmara. Eu queria saber como é que foi esse desafio, você na época com 20 e poucos anos, porque eu brinquei aqui, viu, Dena, que eu com 20 anos, eu comia terra, né? E a Sônia com 20 anos estava sendo candidata a vereadora e sendo eleita presidente da Câmara. Eu fico assim, eu acho inimaginável na minha mente, eu com 22 anos, assumir essa responsabilidade. Eu queria saber qual foi a primeira pessoa que chegou e disse, Sônia, você vai ser candidata, você quer ser candidata, como é que foi esse início? Marquinhos, o meu pai é o idealizador de tudo isso na minha vida, né? Tudo, aliás, começou por ele. Eu estava envolvida em umas organizações de festas para arrecadar algum dinheiro para minha irmã, estava terminando a 8ª série, então nesse negócio me envolvi. E pai sempre foi um cabo eleitoral, né? Sempre foi. Minha mãe dizia que ele realmente trabalhava mesmo a fundo, né? Entendeu? Aí, naquela época, era José de Oliveira Maia, doutor Maiardi e doutora Paula, né? E aí eles queriam levar cabo eleitoral Odílio Noronha para a chapa da doutora Paula e Benedito. E aí disse, sei, Raimundo Conrado foi quem teve a ideia, vamos trazer uma filha dele para candidatar, assim a gente traz Odílio, né? E aí conversou com o pai e tudo. A primeiro momento, quando o pai chegou para conversar comigo, falando, minha filha, eu quero ele candidatar porque eu queria no grupo. No primeiro momento, eu, muito nova, não, pai, tudo bem. Sem entender o contexto. Sem entender o contexto, porque se vocês acham que agora as escolas, os alunos, as pessoas não sabem o que é uma Câmara, vocês acham naquela época, em 1988? É verdade, né? em outro contexto. Era uma situação. Então, eu fui levando, assim, sem muito acreditar também. Sim, aí eu fui eleita. Quer dizer que você acabou se candidatando sem nem ter perspectiva de vitória, né? Nem imaginou muito bem. Naquela época, no meu pensamento, aquilo era muito novo e tudo. Distante. Foi uma coisa colocada lá do grupo e tudo, e fui levando nas campanhas, nos comícios e tudo, que naquela época realmente tinha aqueles comícios. Bem, showmício, né? Teve um showmício. Muito, né? Mas assim, achando
era tudo muito novo, até para poder falar, minhas irmãs ficavam tudo observando, eu muito nervosa, né? Eu ficava, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Você lembra a primeira vez que você falou no microfone, no Me comício? lembro, foi. Porque eu lembro que Ednardo contou a história, disse que quando ele foi falar a primeira vez, foi no Juazeiro, aí parece que ele disse assim, moradores do Juazeiro do Norte, viu? Ele brincou, né, na câmera, Juazeiro do Norte. A primeira vez que eu falei, já foi falando uma gafe, né? Você foi tranquila ou foi mais ousada? Não, eu nunca fui tranquila, não. Não teve essa tranquilidade, não. Foram palavras sucintas, bem básicas, poucas, mesmo porque nem tinha costume com microfone, muito menos uma daquela forma, vendo aquelas pessoas com maior idade que eu, naquele contexto, né? Então, eram as palavras básicas mesmo, né? Boa noite, e eu sou candidata, meu número tal, tudo, eu sou filha de Odile Noronha. E nesse contexto, né? Ao pouco eu fui pegando alguma coisa. Eu me lembro de uma coisa, até eu contei recentemente para a George, de ser o Gerardo Malveira, que ele pegou na minha mão, me lembrando ele d'água da bica, em cima de um palanque, e eu muito gelado, disse, minha filha, fale você escolha 3 temas e fale pronto. Olhe para o d'água da bica, veja o que está precisando. Sabe, eu nunca esqueci isso. E toda vida eu me lembro, quando eu vou para um evento, eu escolho 3 situações que aquilo ali me interessa e pronto. Então, assim, foi um ensinamento Uma muito estratégia. grande, foi. Uma estratégia. E até hoje eu não esqueci isso. Então, assim, foi muito difícil, não foi fácil, né? Só passaria um dia contando aqui todas as situações vividas. Você, Clênia, né? Você que gestora hospitalar, foi eleita num contexto de um pouco mais de maturidade, mas mesmo assim o nervosismo ele é para todos, né? Para quem tem 20, 30, 40 e assim vai seguindo. Qual foi a primeira pessoa que sugeriu, se você teve aquele impacto de eu, vereadora, né? Quem foi que estimulou, incentivou, deu a ideia para a Clênia se candidatar? Oi, Marquinhos, Leandro, eu quero parabenizar você pelo espaço e dar boas-vindas. Então, é Dena. Dena, qualquer coisa ela vai fazendo umas mímicas aí pra gente. Marquinhos, assim, eu nunca pensei, né? Quando eu fui embora para Fortaleza, que retornei, comecei a trabalhar na Celestina Colares, uma oportunidade dada por Márcio, que era o secretário à época, e o prefeito Ednardo. Em 2012, a Celestina toda a vida teve aquele contexto político, né, doutor Nestor? Toda a vida foi da política. E nós tínhamos sempre o laço de amizade, depois virou laço de família. Em 2012, Ricardo em memória, vamos para um ano eleitoral. O que é que você acha? Eu digo, não. Disse para vocês que eu viria trabalhar para servir da minha melhor forma, mas politicamente não me identifico. Isso em 2012? 12. Graças a Deus não houve insistência. Quando veio 16, aí a coisa veio mais forte. O Ricardo, o Rinaldo, mais uma vez me procuraram e eu disse, meu Deus. E uma vez, e 2 vezes, na terceira vez eu disse, pronto, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião. Antes eu conversei com meus irmãos, com minha família, com Isaldo, e eu quero ouvir a minha família. E assim foi feito. Primeiro eu conversei, depois eles foram, Ricardo, Rinaldo e Hildson, e foi lá onde eu aceitei o convite, que foram muitos desafios, né? A filha de Dona Tessília, vem lá do Sítio Rocha, Dona Tessília tem um ambiente com mulheres. E a gente já tinha vivido todos os preconceitos, né, possíveis da sociedade. E aí eu aceitei, quando eu aceitei, aí vem todo o nervosismo, né, Sônia? Que até hoje nós estamos todas duas com a mão muito gelada, viu? É o ar-condicionado, não? Deve ser. Colabora. Então foi né? assim, sentamos todos, o Ricardo, o Rinaldo e o Hildson, e lá em casa. Pai nunca foi favorável. Ele disse, minha filha, esse negócio não dá certo não. Aí a mãe disse, vamos. Aqui foi o contrário, né? O pai incentivou aqui, o outro aqui foi um pouco mais resistente. Vamos juntos, nós vamos trabalhar. E seja o que Deus quiser, e assim foi. E aí eu fui para a campanha. Não me lembro a primeira vez qual foi o palanque. Isso já em 2016, no caso. Aí eu não pergunte onde foi o primeiro palanque, que eu não lembro, não. E aí aconteceu, né? Fui para o 8º, graças a Deus. E foram muitas emoções.
Aqui eu percebo que são histórias distintas, né? Olha só como é que é bacana conhecer a história de cada um, porque um tem um pai que vai lá e diz, filha, né? Eu queria ver você na política, o outro preocupado, amoroso da mesma forma, mas não, filha, não vá não, né? Na casa era a mãe não. Isso, era. Foi o inverso, né? A mãe talvez ali um pouco mais Não, mãe empolgada, sempre né? foi, E a mãe, né? São histórias que as pessoas às vezes desconhecem, né? Da política e isso é legal porque mostra o quê, né? Na caminhada você vai encontrar empecilhos, vai encontrar pessoas que vão te elogiar, pessoas que... É muito legal, viu, Kênia? Por quê, né? Você falou assim, né? Você tocou, viu, Sônia? Nossa, da sua mãe, né? E eu tinha colocado isso em mente, né? Mas o que acontece? A gente fica um pouco retraído, dizer assim, esperando que o interlocutor, ele toque em algum assunto para você dizer assim, eu estou à vontade para falar sobre isso, né? Não sou provocador na situação. Mas eu imaginava o seguinte, né? Pô, Clênia deve ter enfrentado uma barreira muito grande, né? Pelo fato da mãe dela. E eu fiquei pensando assim, Clênia, como é que você teve emocional para se equilibrar e dizer assim, não, eu tô aqui, né? Minha mãe é minha mãe e ponto final. Enfrentou e tá aí, né? Mulher eleita, reeleita, presidente da Câmara e mostrando toda a sua história, cara. Que negócio bonito. Maravilhoso. Sim, sim. E assim, eu digo sempre pra mãe que felizes das famílias, que hoje a gente vê o mundo, né, a transformação com as drogas, e eu digo, mãe, a senhora ganhou o melhor prêmio da Mega Sena. A senhora tem 4 filhos, 2 filhos e 2 filhas, que sempre foram pessoas decentes, honradas, nunca criamos aquela expectativa de luxúria. E aí veio a oportunidade, tem 2 filhos que têm as suas carretas, trabalham, tem uma filha farmacêutica, tem uma filha gestora hospitalar e tem o principal, mãe, que às vezes nem precisa ter a formatura, né, Sônia? Isso. É ser um cidadão, uma cidadã decente, honesta. É a dignidade, né? A dignidade. E mãe construiu isso pra gente, né? Foram 39 anos que ela esteve ali com aquele comércio. Hoje, graças a Deus, não precisa. E era pela gente também, né? A gente erguia a cabeça, algumas vezes, muitas lágrimas, mas isso veio a fazer a gente crescer. E muita coisa rolou, muita coisa rolou. A política de 2016 não foi muito fácil. Imagino. Não foi, a minha família foi toda para o campo, mãe ama. Né? Assim, nós parecemos muito, e o Isaldo. Isaldo disse, vamos encarar, vamos visitar. Você já tem seu trabalho prestado, eu sei do seu caráter, e vamos... E assim aconteceu. Mas há episódios que não podem ser citados, mas foram muitos... Deus só tem vitórias, né, para nossa vida. Exatamente. Deixa eu voltar agora para a década de 80, porque Sônia fez aí, rapaz, um levantamento, um dossiê, fez aqui um levantamento interessantíssimo. E aí a gente eu coloquei de maneira muito simplista, mas aqui em Tabuleiro, a primeira vereadora eleita foi a Maria Freire Maia Silva. Para quem não conhece, a mãe do ex-prefeito Edinardo. Então, Sônia teve um contato com a dona Maria Alves, né? Foram colegas de legislatura, né? Eu queria que você contasse um pouco também dessa experiência, porque eu só escuto falar coisas maravilhosas acerca da dona Maria Alves, entendeu? Coisas inspiradoras. Na 5ª legislatura, ela, 1973 e 1977, ela foi eleita a primeira vereadora, né? E ela já foi presidente em 1983 e 1984. O prefeito era Alcides Monteiro e o vice Zé Zito. Isso na segunda vez que ela foi eleita? Na primeira vez. Essa primeira vez aqui, ela ficou na Câmara 6 anos. Não, diga assim, ela foi eleita presidente na segunda vez que ela já era vereadora, não é isso? Não, foi nessa legislatura, 1983. Não, ela foi presidente em 83 e 84, isso, que no caso foi. Já era na outra que ela foi reeleita, não é isso? Na 6ª legislatura. Isso. Que ela também. Isso. Aí assumiu uma mulher, Maria Lucy Costa. Para quem não conhece Maria Lucy, diga quem é Maria Lucy, pra gente que não conhece. É a mãe de Jalva, né? Exatamente, ela mesma. Pois é, ela assumiu como suplente porque teve um vereador na época que faleceu. Você lembra quem foi vereador? Até Sindeval está fazendo uma pesquisa. É desafiador, é isso? Mas... Porque a dona Lucy, né, que ela tem um comércio ali próximo na Pilgadeira, né? Isso, da Pilgadeira, né? Ela foi vereadora aqui em Tabuleiro, a Lucy. Algumas pessoas não sabem, viu, desse detalhe. Pois é, a dona Maria Alves foi a primeira. Aí só um pequeno contexto aqui da vida da dona Maria Alves, porque quero até mandar um abraço aqui para toda a família da dona Maria Alves, né? Ela entrou na vida pública em 1973, colocando o seu nome em julgamento pelo povo, sendo reconhecida com expressiva votação, dando-lhe o direito de exercer a vereança no seu município. Foi a primeira mulher
a ocupar uma cadeira na Câmara. Na ocasião, o vereador não recebia salário. De 1973 a 1992, ela exerceu 2 mandatos de 6 anos e 2 de 4 anos. No primeiro mandato, ajudou o município ao lado do prefeito Alcides Monteiro. No segundo, ao lado do senhor Pedro Moreira. E no terceiro, foi o senhor Gerardo Nunes Malveira. E o quarto foi o José de Oliveira Maia, no governo José de Oliveira Maia. Aí, nesse quarto, é que entra a minha história com ela, né? Foi aí que nós nos encontramos. Em 88, 89 por aí, não é isso? Foi em 1989 e 1992, que Tabuleiro teve 5 mulheres. Foram candidatos. As vagas seriam 11 vereadores, mas logo em seguida entrou mais 4, fizeram 15 vereadores. Mas essas 5 mulheres, elas já estavam eleitas, os 11, entendeu? Então, sim, quer dizer que elas já foram eleitas ali na conta dos 11, já, dos 11 não é isso? vereadores. Pronto, compreendi aí. Entendeu? Compreendi aí. Bem, a história é assim, Dona Maria Alves, Dona Aldenura, um abraço muito grande, Dona Aldenura. Aldenura. Muito tempo que eu não a vejo. Dona Judite. Aldenura... Que é Dona Nozinha. Isso, Dona Nozinha, para quem não conhece, viu, pessoal, Isso. né? Aí Dona Nozinha. Judite, que lá do SPA, Dona Judite Que é a mãe de... Mãe de Neidinha. Isso. Que é hoje diretora do IEF, não, do... Avelino Magalhães. Avelino Magalhães. Isso. Dona Judite, vi ela um dia desse, mas nunca mais a vi. Clevandira, sempre falo com ela. Falei com ela esses dias. Isso, sempre falo com ela. E então, nesse contexto aqui foi que eu tive contato com Dona Maria Alves. Né? Uma capacidade, uma segurança, uma calma, uma tranquilidade, sabe? Eu me lembro muito bem dela nesse contexto. Aí você imagina aí, viu, Clênia? Sônia, novinha, com essas mulheres gigantes, né? Com o nome já estabelecido. E eu sei que a pauta hoje é mulheres, mas também homens ali, né? Com grande conhecimento. Jesus Moreira, o Birajara Guerreiro foi vereador. Eu falava aqui para Leandro, né? O Birajara Guerreiro foi vereador e outros nomes também importantes da política tabuleirense, não é isso? São tantos os mandatos que não deu para decorar tudo, né? Então, eu tive que fazer um estudo todo completo sobre isso, né? Eu agradeço até você, viu, Marquinhos? Aqui algo vai ficar documentado, né? Histórico, né? Para as pessoas conhecerem um pouco da política e as mulheres tabuleirenses, entendeu? Então, no meio dessas pessoas, e eu com 21 anos. Então, assim, foi um pouco novo, tudo muito novo, isso, né? O senhor Zezito foi o presidente da Câmara na época e eu fui a primeira secretária. Aí, isso os primeiros 2 anos, é isso? Foi. Aí os outros 2 anos, aí eu fui presidente da Câmara. Como é que foi esse momento aí de chegar e dizer assim, Sônia, Zezito agora assumiu 2 anos, agora os 2 anos agora é você agora? Pois é, Marquinhos, eu sabia que você me fez essa pergunta. Mas você acredita que existem situações que um lapso. Fugiu do contexto, não me lembro bem. Sei que, como é agora, é sempre uma união das pessoas, dos grupos, e analisa a situação e escolhe um. Não mudou o contexto, é daquele... Eu sou a exceção. Daqui a pouco vamos chegar em você, viu? Já segura aí, daqui a pouco vamos chegar em você. Segura aqui. E quando você foi eleita a presidente, né? Continuava ainda, porque você falava aqui que o prefeito não fez a Câmara, né? E a Câmara continuava ali na oposição, é isso? Continuava, né? O prefeito. Que era o saudoso Zé de Pio, né? O prefeito da época aqui em Tabuleiro. Zé de Pio da padaria, pessoal, viu? Quer dizer assim, que para poder você ficar no cargo dessa magnitude, assim, como diz assim, ser presidente da Câmara, você precisa estar ao lado de uma pessoa que lhe oriente muito. Eu devo muito a Antônio Moreira de Almeida. Antônio Moreira de Almeida. Antônio Moreira de Almeida, lá, que estava sempre, iniciou com o seu Zezito, e vários foram, nós aprendemos, né, Marquinhos? Isso, demais. Ele foi o nosso professor. Acho que é o cara de maior conhecimento político da cidade, minha opinião, né? Com todo respeito aos demais, né? Mas uma bagagem de conhecimento sempre excedente, o Antônio Moreira de Almeida. Eu quero aqui dizer, Antônio Moreira, agradeço tudo que você me ensinou. Oi, Toninho. Obrigado, Toninho. Maria, pense. Verdade. Muita gratidão. Até lá na lei orgânica, né, de 89, tá lá o dedo do Toninho Moreira lá, marcando, né, a nossa primeira lei orgânica. Eu passei na primeira lei orgânica do regimento interno, na reforma, tudo isso eu participei. Eu tive foi tudo em 88.
Então, talvez ali tenha sido... 89, 90. Talvez tenha sido os momentos mais importantes, né? Essa questão da lei orgânica ali em 89, naquele período. Muitas em termos reuniões à de leis. noite, eu me lembro, muitas reuniões à noite, muito. Para tudo organizar para dar certo. Seu Zezito era o presidente nessa época, sabe? Daqui a pouco eu vou falar da segunda vez, que talvez você se lembre um pouco melhor, né? Em 2005, né? Mas eu vou agora pular para Clênia, que foi eleita em 2012, reeleita em 2016 e agora recentemente... 16 e 20, né? E recentemente foi presidente da Câmara. Então, a minha ideia era o quê? Né? Era juntar alguém que tinha sido vereadora, por isso que eu escolhi, né, a Sônia, e juntar uma vereadora do atual mandato, né? A Sônia, ela foi a segunda presidente, e a Clênia, ela foi a última, já que não terminou o mandato ainda da Lourdinha, né? A última que foi presidente da Câmara. Então, por isso que eu escolhi... Mas a primeira presidente foi Dona Maria Alves, Isso, né? Maria Alves. Você fala... eu digo assim, isso. Aí depois eu fui a segunda. Pronto, porque a ideia era o seguinte, né? A Maria Alves é falecida, então... Por tabela, a segunda, né, que no caso está viva, seria você. É você, aliás. Então, vou trazer Sônia e uma agora mais recente, a última, que então no caso seria a Clênia. Clênia, como é que foi esse processo aí até chegar à presença da Câmara? Que também eu acho que não foi um caminho nada fácil, viu? Marquinhos, deixa eu só agradecer, Sônia citou muito bem. E quando veio a primeira campanha, eu fiquei era o convite de Dr. Hiltz, Ricardo e Rinaldo, onde eu devo a primeira campanha ao Rinaldo, a minha família e toda a população que votou. E naquela época, Ednardo me chamava para fazer parte do grupo. E foi engraçado que eu saí da casa de Ednardo agradecendo o convite, mas por questão de laço de família, de respeito e de vínculo, eu não poderia dar o não aos Vasconcelos, frisando bem. E quando eu saí de Ednardo, Marcondes já me chamava também. Foram 2 prefeitos que eu trabalhei, né? Eu trabalhava no hospital, mas o hospital não tinha condições de pagar. E o meu pagamento salarial era dividido e eu ficava, às vezes ia estar em cima do muro, mas assim, em cima do muro era para que as coisas acontecessem para a população. E que após eu explicar também para Marcondes, eu quero agradecer os 2 pela oportunidade. Marcondes em nenhum momento criou nenhum tipo de perseguição, de me tirar da folha. Então, só agradecer aqui. Presidente de Câmara, eleita em 2016, né, assumindo 17, e como fazendo parte da mesa diretora, né, eu era a primeira secretária. Eu sempre fui eleitora da vereadora Lindalva, e a única exceção foi quando votei em Celina, lá em casa era sempre dividido, Lindalva, eu votei em Celina e tinha os votos na Nauriz Gadelha, e não me passava pela cabeça presidência. Ora, eu tinha acabado de ser eleita, né? Assumido. Sem experiência, não é, Sônia? Vem tudo muito novo, é tudo questão de aprendizado. Mas a Câmara sempre muito receptiva, os profissionais, Sônia, Alcione, todos. E aí, um determinado dia, o vereador Leite, Marcos Aurélio, conversando comigo, disse: deixa eu dar uma ideia a você. Se falar em presidência da Câmara, diga que seu nome está disponível. Eu digo, Jesus. Jesus, Maria, José. E assim, de 17 até 17 de abril, 17 de abril de 2017 até 17 de abril de 2018, não foram dias fáceis. E aí, dia 18 de abril, eu tinha uma reunião com o Hiltz, Rinaldo Ricardo lá em Fortaleza e o Isaldo presente. E terminamos a reunião e na hora de eu ir embora eu me lembrei. Aí, prefeito, deixa eu deixar meu nome para o senhor, para vocês analisarem. Isso era em 2019? Isso era em 18. 18. Vou deixar meu nome à disposição, vocês analisam. E aí passou o tempo. Veio as reuniões, não é, Sônia? E eu tranquila, eu sabia da escolha do prefeito e depois começou a bola a girar e já passou para Lindalva a possibilidade de ser de novo. E que nós concordamos. E nesse meio campo, o tabuleiro todo conhece, eu estava na perspectiva de segundo plano, se a votação não começasse de uma forma, se não fosse Lindalva, seria eu. Só que tinha um terceiro plano, que eu descobri na hora da gente ir para a sessão, que era o nome do seu Marcondes Sinélio. E o caldo meu que quis engrossar, eu disse, vamos fazer o seguinte, eu saio dos planos. Eu fico tranquila, se for para ser Marcondes eu voto, se for Lindalva eu voto. E fui para a sessão tranquila.
Eu notei algo estranho quando eu cheguei na sessão. Mas eu digo, não, fiquei na minha. Fui fazer meu trabalho de primeira secretária e já nem me lembrava, Marquinhos, mais de presidência de Câmara. E tudo começou a acontecer. Eu tenho certeza que Deus tem propósito para a vida da gente, ninguém muda. E naquele intervalo, onde o vereador Cid Clê dizia, nós queremos nosso intervalo que é de direito. Não imaginava o que ia acontecer naquele intervalo. E eu disse ao senhor, vamos comigo no banheiro, que eu tô com um macacão cheio de botão. A minha sorte, Marquinhos. Porque depois de eleita, foram tantas histórias infundadas, que eu sempre digo, antes de dizer que fulano disse isso, procure fulano. Verdade. E eu tive a sorte de levar o senhor pro banheiro. E quando eu saí do banheiro, já eram 2 amigos pegando a minha mão, disse, não vai ser a vereadora Lindalva, o grupo, os adversários votam em você, é o único nome que aceita. E tudo aconteceu rapidamente, né? Infeliz daquele que acha que eu trapaceei, que eu tinha negociata com alguém, que já estava tudo esquematizado, não existiu nada, nem da parte do prefeito Hiltz, nem do Ricardo de Memória, nem de Rinaldo, de nós nenhum que fazíamos o grupo. Tudo aconteceu pela ação dos vereadores Lucildo Sena, Gordinho, Raimundo da Gangorrinha, Mundinho do Olho da Água em Memória, seu Marcondes Sinério, que teve o consenso de, se ela votava em mim, por que não votar nela? Uhum. E o vereador Marcos Aurélio chamaram para conversa e, resumindo tudo, ali fui eu presidente. Uma nova experiência. A minha primeira eleição foi uma grande emoção, porque pai que não queria, não veio assistir com a gente, ele se tremia tanto, Marquinhos, que eu pensava, daquele momento, ele tem uma coisa mais séria. E a outra que marcará a minha vida, além de todas as vitórias, foi ser presidente de Câmara, sem sentar com ninguém, sem ser decisão do nosso grupo e sem nenhum tipo de trairagem ou traição, como queiram usar. Foi uma decisão ali que Marcos Aurélio, vocês não vão, tipo, sujar com a gente, né? Com os que na época eram os adversários. E aí aconteceu. Fui presidente, fiz o meu melhor, experiência boa, porém que cada um passe para saber onde é que o sapato aperta, não é? Mas foi muito válido. E mais uma vez, a filha de Dona Tessila. Chegou lá. E tudo é Deus, família. E isso a gente vai crescendo, Marquinhos, construindo. Quando aí o prefeito Hiltz conversou com o Chicão, devo a presença de Câmara a todos os vereadores que votaram. Tranquilo, fiz o meu melhor e aqui estou reeleita. Com muita dificuldade também. E contando a história. E contando a história, graças a Deus. Isso me fez lembrar de uma coisa muito, mas que eu considero assim muito importante na política, porque às vezes, viu, Sônia, quem está em casa tem uma ideia assim um pouco equivocada de política, porque, né? É vereador de oposição à situação e tem algumas pessoas que pensam que por ser de oposição à situação tem que estar se degladiando, né? E às vezes eu digo assim, cara, não é assim, cara, né? De oposição de vereador tem que estar brigando mesmo, tem que estar se batendo. E, pessoal, as discussões, os embates são uma coisa muito natural e eu sou testemunho aí pra vocês, olha, já vi muito embate, quando terminar, ó, me dê aqui sua mão, né? E a nossa tá gelada, viu? E a nossa amizade vai permanecer, né? Então é isso, pessoal. A democracia, ela faz com que a gente tenha essa maturidade de compreender que eu posso ser diferente do outro, mas eu não vou ser agressivo, eu vou ser da paz. E eu tenho visto muito isso, viu, Sônia? Né? Para mim, trabalhar na Câmara me proporcionou ampliar essa visão, porque quando eu cheguei lá naquele momento, eu tinha essa ideia, viu? Porque eu vi os debates pela rádio, daquelas brigas, tal, né? Alguns vereadores um pouco mais ousados, né? Aí tinha lá o Celinho, tinha lá o Raimundo de Rosimiro, né? Tinha aquele... E eu cheguei com a ideia, aí quando eu cheguei, aí via os caras que eram da situação da oposição, pegando na mão do outro. E aí foi tendo aquele sentimento de maturidade, né? De compreender que ser adversário político não significa, né, Clênia, ser inimigo, né? Longe disso, né? Sim, com longe certeza. disso. Eu tô correto no meu raciocínio? Certíssimo. E cada vez mais, eu lembro que Sônia dizia, a Câmara agora tá ótima, já tiveram câmaras bem mais ardentes. Exatamente. Eu acho que o tempo, ele muda e eu acho que cada um de nós, né, vai amadurecendo, crescendo e, como eu disse, um dia eu dizia pro seu Marcondes Sinério,
Política. Ele disse, minha filha, você tem a família Maia que teve política, a família Chaves que teve política. Então a gente acha que não tem nenhuma história passada, mas já tinha os antepassados. Até a Sônia Chaves também, isso, né? Que tinha, né? E descobrindo a história da família Maia, tem renomes, né, na política, em russas. Então é toda uma construção e eu tirava muito essas dúvidas com o seu Marcondes. Não, você não está na política à toa, não, porque tem a sua família Chaves, tem sua família Maia. E assim foi. E é construir mesmo, Marquinhos. Saiu dali, as indiferenças ficam. Mas a gente precisa amadurecer muito e cada vez mais essa Câmara Legislativa agora mostra para que veio e a gente tenta construir todo mundo junto, sem sensacionalismo. Será uma pequena passagem, então que passe da melhor forma, né, Marquinhos? Falando aqui de vocês como mulheres, viu, Sônia? Deixa eu trazer um depoimento aqui interessantíssimo sobre sua pessoa, né? Vou trazer aqui um depoimento. Quando a Sônia assumiu em 2005, eu lembro que a eleição foi contra o seu Juvenal. Era Juvenal, né? Acho que era Juvenal que era o candidato do outro lado, se não me falha a memória. Ou era ele, eu não lembro muito bem, mas enfim, olha o que eu vou contar, né? Eu lembro que Juvenal, esse aqui, não sei se você vai lembrar, né? As cortinas que Sônia mandou colocar eram as cortinas azuis, né? Lembra, Sônia? Você lembra? Cortina azul, muito bonito, muito organizado. E eu lembro que um dia o seu Juvenal, ele chega lá, aí ele dá uma olhadinha assim nas cortinas, pega assim, olha, diz, rapaz, sabe uma coisa? Se tivesse sido eu eleito, eu não ia ter a ideia de fazer algo tão bonito como foi feito. Eu lembro como se fosse hoje, né? A mulher, né, viu, Leandro, né? A mulher, ela tem, a política em si precisa dessa delicadeza que não é sinal de fraqueza. É bom que se diga isso, viu? Algumas pessoas confundem isso, né? Mas a política, viu, Sônia, precisa muito desse toque feminino, né? Dessa mão da mulher orientando detalhes que nós homens a gente não vai perceber. E aí eu entro aqui para a eleição de 2005, o que é que você pode contar sobre esse momento? Eu lembro, só para dizer minha parte aqui, que final de dezembro de 2004, a Sônia me encontrou e disse assim, Marquinhos, né, vai ter eleição da Câmara agora, eu não sei se eu vou ser eleita, mas caso eu seja eleita, eu queria que você fosse trabalhar comigo, né? E eu faço igual a Sônia, né? Eu nem aí, não sabia nem o que era muito direito essa coisa. Aí de repente Sônia ganha, aí você vai trabalhar, eu digo, eu vou trabalhar na Câmara, como é que é esse negócio? Aí e aqui eu deixo aqui em público, né, essa minha gratidão a seu Aldir Noronha, a Sônia, ao ex-prefeito Adinardo, pela oportunidade que muito enriqueceu a minha vida, viu, Sônia? Como é que foi esse momento aí de você chegar ali em 2005 e proporcionar esse olhar organizado? Porque diziam que quem era muito organizado era Aragaci, né? Ele é muito ali sistemático no sentido de ser muito organizado. Sempre me disseram isso. Aragaci, ele era muito organizado. Como é que foi o processo para você chegar ali em 2005? Então, em 2005, E né? você lembra das cortinas azul, lembra? Claro que lembro. Ainda tá lá, né? Ainda tá lá. É o seguinte, foi a eleição... Estão pedindo aqui para a Sônia chegar um pouco mais próximo do microfone. Ah, é? É. Aí eu tô tão à vontade aqui na cadeira. Vereador Berg, viu? Comentou. Não, é o seguinte, olha, essa campanha aqui, né, foi a mais difícil que já passamos, porque meu pai era vice-prefeito, doutor Maiar, e nós escolhemos acompanhar Adinardo e Marcondes, né? E o contexto foi muito difícil, né? E eu agradeço muito a Adinardo, porque ele vestiu a camisa e disse, não, a presidente da Câmara vai ser Sônia, sabe? Então, assim, ele... Acho que pelo aquele contexto de pai ter vindo... Gratidão, grupo, né? E tudo, então, era Adinardo iniciando na prefeitura e eu iniciando na Câmara, né? E no primeiro dia, aí a gente resolveu... Você se lembra, né, Marquinhos? Sim. Ajeitar a Câmara e tudo. Né? Demais, demais. Né? Adinardo chegou e olhou e disse, não tá bonito aqui, né? Muito lindo. Então, realmente, talvez não tenha sido só a minha ideia, eu trabalho com pessoas também muito capacitadas que também deu uma Alcione, né? Eu me A lembro, Sheila, né? agora eu me lembrei também, Brauna. Prince, me lembrei agora profundamente da minha cunhada falecida, Leleida. Leleida. Foi ela quem deu aquele toque de pintar aqueles móveis. Tem que ter uma mulher, tem que ter uma mulher, viu, Glênia? Não tem jeito, viu, Dena? Tem que ter uma mulher, viu? Ai de nós de homem. Me lembrei dela agora. Se fosse só os homens, Sônia, né? A bagunça já estava feita, viu? Não, então assim, foi todo esse contexto. Então deu certo a presença da Câmara, né? Nesse ano de 2005, 2006. E fui caminhando
caminhando ali. Nessa época, era Francisca das Chagas, Lindalva e Maria de Lourdes. Entrou como suplente, ela assumiu algumas vezes como suplente. Dica, Lourdinha e Lindalva. Não, isso? Lourdinha, ela assumiu algumas vezes Como suplente, certo. Mas eleitas mesmo foi eu, Lindalva e Dica. Né? Quero que mandar um abraço também para minha amiga Lindalva, minha amiga Dica. Olha, Dica teve 5 mandatos. Exatamente. Eu 5 mandatos, Lindalva 5 mandatos, e ela assumiu agora como suplente. E ela teria feito 7 vezes se ela tivesse assumido na época de Zé Guerreiro, que ela foi convidada a assumir, e ela estava ocupando um cargo Assistência, né? da assistência bem que ela se identificava muito. Ela preferiu não assumir naquela época. Aí naquela época ela não veio para a cadeira dela, mas ela foi convidada. Então só um adendo aqui, um registro histórico, né? Hoje em dia, a Lindalva é a mulher que mais vezes assumiu a Câmara, 6 vezes, né? Além mandatos, ela assumiu como agora como suplente, e ela teria tido 7 vezes se ela tivesse, né, ido na época de Zé Guerreiro. Então, Lindalva 6, você 5 e Dica 5, não é isso? Para a gente compreender um pouco melhor. Exato. Mas Maria Alves foi umas 3 vezes, foi, Dona Maria vezes? Não é isso? 3 vezes, mas ela teve um mandato de 6 anos, né? Ah, que foi isso, que foi o de 77 a 83, né? Isso. Então, ela foi vereadora aqui de 73 até 92, foi isso? É isso, Kleina? Confere aí. Isso, exatamente. Né? Que dá 20 anos de mandato, 20 anos, né? Que teve o de 6, né? 4, 8, 12. É equivalente a quase 5 mandatos, né? 20 aí, anos. Como suplente assumiu, Nalva também assumiu, certo? Agora, recentemente, assumiram Edileuza, Luciana, certo? Assumiram como suplente. Então, o tabuleiro tá repleto assim. No geral, você conseguiu pegar quantas mulheres assumiram? Foram mais de 10, né? Pelo que eu vejo aqui, sim, muito mais de 10, né? Dona Nozinha foram 2. Nozinha foi 2 mandatos? A Nozinha, né? Nozinha 2 mandatos, 83 e 88, tô vendo aqui. Tem aqui, a Dica foi 5 no caso, Lindalva 6. Dona Nozinha 3, né, Sônia? Dona Luzinha 3. 3. E naquela legislatura de 88 tem 5 mulheres, né? Pois é, ali foram 11 eleitos diretamente, né? Tinham 5, quase metade da Câmara, né, Clênia, né? Mas um número gigantesco. Depois foi para 15, depois, né? Aí depois 15, entendeu? Né? No 88, isso é um novo desafio, Marquinhos, para as mulheres, onde eu já deixo aqui bem claro. Né? Na campanha, na segunda campanha, algumas candidatas, né, recentes, eu digo, vamos sentar, vamos conversar. Não é que a gente queira o espaço de homem, todos têm o direito. Não. Agora, eu acho que falta essa irmandade, essa união, esse diálogo, para que as mulheres cada vez mais ocupem espaços. Até porque eu tenho uma Os homens mínima, são né? mais unidos, viu? Isso é uma realidade. Quando você chega para conversar, e aí eu chamo para conversar imparcial de ter ou não mandato, para a gente construir. Eu deixo no ar, que tem algumas já sabe para quem vai essa mensagem, que eu já deixei sempre e vou reforçar. Vai captando aí, viu? A disponibilidade de estar como vereadora, pela experiência de presidente, de sentarmos, nós mulheres, independente de sigla partidária, para a gente construir, porque nós somos o maior cartório eleitoral e os cargos ocupantes são poucos, né? Então, falta mais de nós buscarmos um diálogo, juntar os projetos em mente e realmente na hora de ir para uma campanha eleitoral tentarmos fazer o melhor e conquistar cada vez mais espaço, né? Na vereança de Lindalva, no segundo mandato, aliás, no quarto, que eu era primeira secretária, Nalva assumiu, era eu, Lourdinha, Nalva, Lindalva. Hoje estou só eu e Lourdinha, as meninas vieram e a gente vê que somos 11 e apenas 2 mulheres, Marquinhos. E também, assim, eu estou na política, não é eterno, não tenho pretensões de 5, 6, 10, não. Acho que tudo na vida você também tem que ter outras pessoas para dar essa oportunidade. Agora eu faço o pedido, nós mulheres, de forma geral, estando ou não na política, da gente construir momentos que a gente possa unir as forças, as ideias e buscarmos fazer uma campanha para que as mulheres ocupem mais o espaço da Câmara. Como você diz, é a delicadeza, é a sensibilidade, não que os homens não tenham, mas é um olhar diferenciado pela maternidade, pelo ser mulher, e a gente precisa juntas construir que esse número cresça, Marquinhos. E isso é uma prova que os números, eles não são equitativos, viu? Quando você vai olhar, porque a maioria da população brasileira, ela é de mulheres.
E aí você vai ver nas câmaras, né, um número disparado de homens, né, e não é equitativo, né, não é equitativo essa relação aí dos homens e mulheres. Isso, eu estava vendo E tem mais mulheres do que homens, isso, né? 51,13%, isso um dado do IBGE, é feminina. Ó. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 53% do eleitorado. E de 1930 para cá, algumas, em média de 15%, ocupam cargos eletivos. É um disparate grande demais. E no ranking do Brasil, 20º, em proporção às mulheres nos parlamentos. Você fazer um levantamento, acho que é a primeira vez que no Brasil nós temos 6 governadoras. Né? E veio Dilma Rousseff, né, que deu a primeira presidente. Isso. E aí a gente vai acompanhando na Câmara de Deputados 9%, Senado 10%, né? A primeira presidente Dilma, como eu falei, essa cota de 30%, que nós precisamos estarmos mais unidas e quando formos para o campo, a gente buscar fazer um número melhor na Câmara Municipal. Em defesa da mulher, a mulher ela está... Até porque tem algumas pautas sim, das mulheres, muito né, voltadas. que o homem não vai saber debater como a mulher sabe debater, não é isso? Sim. Até parabenizo o vereador Marcos Aurélio, que nós iremos, não eu, nós iremos, porque eu não tenho a política do eu, nem o nosso futuro presidente Marcos Aurélio, construir o PROCON, construir a Procuradoria da Mulher, onde eu estou à disponibilidade, e Lourdinha também. Muito bom. Para que nós façamos o diferencial, porque nós precisamos estar mais unidas, precisamos ser um número maior para alguns embates políticos serem mais equilibrados. Isso me fez lembrar, viu, Sônia? Nessa legislatura de 88, tivemos aqui em Tabuleiro uma mulher candidata a prefeita, né? Que foi a doutora Paula, né? Foi a candidata que se apoiou na época ou não? Sim. Me fala, porque assim, eu não conheço ela, viu, a doutora Paula? Não conheço. Não conheço, mas assim, ouvi falar assim muito bem da Paula, mas eu não a conheço. Eu queria que você falasse um pouco. Muito tempo que eu não a vejo. Muito tempo. Acho que ela não vem a Tabuleiro. Porque diziam muito na época, rapaz, a Paula vai ganhar, a Paula vai ganhar. Eu escuto as conversas, né? De repente, quem ganhou foi o Zé de Pio, a eleição. Mas que eu ficava admirada vendo a doutora Paula falar. A mansidão. Uma capacidade tão grande, era admirável mesmo. Eu ter tido a oportunidade de trabalhar com ela nesse contexto aí foi muito bom. Eu lembro de doutora Paula, o pai trabalhava com Ziltamir em memória, e nós crianças vivíamos muito por lá. E a Cleidinha era criatura que adoecia todo domingo, 11 da manhã, de uma asma. E quem não passou pelo atendimento da nossa querida doutora Paula? E aí, daquela mansidão, na calmaria, e quando eu vi, né, criança, o nome dela, acho que se naquele momento eu tivesse entendimento, mesmo como criança, eu tinha de fazer campanha, porque era um momento muito oportuno, sabendo do trabalho de médica, de ser humano, de cidadã. Então, a gente encontrou ela numa das nossas campanhas e ela continua daquele mesmo jeito. Mas, com certeza, Marquinhos, você passou por ela, ainda era criança. Não, com no auge certeza. da Celestina Colares, quando aquele leito de pediatria, né? Os leitos funcionavam, eram lotados, né, Sônia? E ela sempre atendia a todos da mesma forma. E a gente sente falta daqueles tempos. Ela hoje em dia reside na capital, é? Acredito. Em Fortaleza, né? E aí vocês, como são mais experientes, né, tarimbadas, né, vocês devem intermediar também uma entrevista aí com a doutora Paula, porque para a gente resgatar, seria interessante, né, resgatar aí, porque assim, talvez tenha sido a primeira mulher candidata a prefeita em Tabuleiro, ou não? A primeira foi, mas aí... Depois teve Lamara, né? Dona Socorrinha, não? Socorrinha foi... Socorrinha, e vice Aurineide. Né? Ah, verdade, foi, né? verdade. Foi. Bem, olha, por isso que é bom, assim, né? Por isso que é bom ter o papelzinho ali, viu? Sim, Verdade, viu? Lamara, Isso, Lamara. Dona Socorrinha. E Lamara foi vice de Marcondes em 2016. Candidata a prefeita em Candidata, 2012 candidata. e depois a vice em Isso. 2016. E a Aurineide, Né? candidata a vice, Dona Socorrinha, candidata a prefeita. Que ano é esse aí, da Socorrinha e da Aurineide? 2008, não? Você lembra? 12 foi Lamara, né? Então foi 2008, né? Então foi 2008, porque 2004 foi Maiarte contra Ednardo e Nestor também foi candidato naquele ano, não sei se você lembra, né?
Nestor foi candidato em 2004 também, né? Foi. Uma campanha um pouco mais simples, né? Que até era o capuz, né? Era o chamado Pulo do Gato. Não sei se você lembra aí. Era o Pulo do Gato, né? No Nestor, né? Que era o 14. Eu lembro demais, né? Viu, Marquinhos? Com certeza, se o Marcon estivesse aqui... Ele estaria tranquilo. Mas aí teria que ser 10 podcasts Ou aí. então, Sindeval, pense. São dois. Tem até livro sobre isso, né? O Mas Cinda. tem uma coisa, gente, Tem o livro de Sindeval e Isso. tudo. que na verdade nós temos nomes fortes, Sim. pessoas de boa índole, de conhecimento e capazes. Uhum, não é? isso. Então são mulheres fortes, mulheres que também nos representam, né? Dona Socorrinha, Aurineida, quem eu deixo meu abraço, lhe amo demais. Lamara vivendo nesse momento como secretária mais próximo. E a gente, quando morava no interior, não tinha muito acesso à política. Quando eu ouvi falar de política, minha avó Delmiro e meu avô Chico Felício já tinham o nome de Dr. Nestor. Então a gente veio nesses longos 44 anos, mesmo criança e quem votava, sempre votando e apoiando os candidatos que o Dr. Nestor, que fez muito por tabuleiro, ia visitar a gente. Toda a família recebia qualquer que fosse o candidato, mas já sabendo que nós tínhamos aquela fidelidade, aquele carinho, aquele respeito de sempre acompanhar o Dr. Nestor Nogueira de Vasconcelos com todos que compartilhavam o grupo. Só para linkar com 2008, né? Em 88, que era a vice da Paola, você lembra? Era Benedito. Benedito da Foi Graça? candidato, Benedito. Que foi vereador também, pessoal, viu? Para quem não Foi sabe. presidente da Câmara também. Isso, representante da Câmara. Porque tem. Foi para você que eu falei, Leandro? Foi? Para você que eu falei, Leandro. Ó, Leandro, Benedito foi vereador. Benedito, vereador. Eu não digo a você, mas olha, eu tenho essa frase comigo no largo, viu? História não contada é história esquecida. Se você não contar a história, o pessoal não vai lembrar, né? Tem que contar para o povo saber, Sônia. Tem que contar que você foi eleita, que você assumiu, que foi assim, foi assim. Senão o povo não gosta de ter memória, Clênia. E eu cito até que Damião tem feito, né, esse trabalho Sim. com a mente jovem, pensante, mais calmamente. E aí a gente coloca, né, aqui no ar, até para o nosso presidente, que nossas sessões têm esse momento. Não é? Não é porque morreu, não é porque passou, mas deixaram sua contribuição. Nós somos apenas sucessão que a gente, com mais conhecimento e o avanço. Não tem como comparar antes, mas todos, no seu determinado tempo, tiveram a sua importância política. Sim. E que geraram frutos, né? Nardo vem de Dona Maria Alves, né? Que foi prefeito 2 vezes. Foi vereador, foi vice-prefeito e prefeito, época, né? E que hoje faz parte do nosso grupo. Então, são muitas histórias e que não devem estar apagadas. Não adianta estar só no papel e no arquivo, não é, Marquinhos? Verdade. Sempre relembrar, porque é importante até para as famílias, né? Quem não gosta de ser lembrado, Sim. principalmente essas pessoas que fizeram todo um contexto político do nosso município. E aí, por que eu falei que eu queria linkar com 2008, né? Porque Socorrinha e Aurineida, né? Então, era uma chapa de mulheres, viu? Isso. Não é interessante De demais, né? namoro, Uma chapa de mulheres. genuinamente de mulheres, né? Que isso aí marca a história. Olha, teve uma chapa, não foi eleita, não ganhou, mas tá lá na história. Tiveram duas mulheres coragem. tiveram coragem. Sim. Isso. É porque aí o que acontece, viu? Quando você lê a história sobre o voto feminino, é muito interessante que você começa a ler, viu? O voto feminino foi instituído em 32, né? Mas quando você começa a puxar um pouco da história, você vai ver movimentos de mulheres lutando já, ó, há um tempão, né? 1800 e pouco tinha lá mulher. Eu também quero me candidatar, eu quero ser votada também, né? Até chegar o ápice, dizer assim, ó, agora vai ser uma lei que até é difícil, né? Você imaginar, Sônia, que uma mulher não podia nem se candidatar e nem ser votada. Como é que pode, né? Existiu isso num tempo ainda. Existiu, gente, né? Então, até chegar àquela conquista, teve alguém, né, drenando e fazendo o caminho, né? Tem que se tornar lei, não é, Marquinhos? Para poder... Tem que se tornar lei, Mas né? isso tudo é fruto também de uma luta. Se as mulheres tivessem Exatamente. calado, talvez a gente nem tivesse no espaço parlamentar, público, privado, tantas vagas, não estaríamos tão presentes. Por trás de tudo isso tem uma grande luta. Lógico que muito mais árduo, muito mais complicado, eram outros tempos, ditadura, o machismo, né, que você vê hoje que até a violência contra a mulher continua, Marquinhos, no número crescente, hoje eu estava fazendo um pequeno estudo, e a mulher hoje, ela não é só a mulher era vista só dona de casa, e hoje a mulher, ela é vereadora, é funcionária pública, é esposa, é amiga, é mãe, então, isso, se nós estamos, Sônia, onde estamos, isso é parte de quem lutou lá atrás e conseguiu que existisse uma lei que nos defendesse também. Deixa eu ler aqui o chat, né? Senão eu tava esquecido já, viu? Quem for entrando aí no canal, pessoal, aproveita para se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e também compartilhar. O primeiro comentário é de um flamenguista.
flamenguista, viu? Tava no jogo ontem lá na quadra, chamado Isaldo Pinto, viu? Ele mandou, só que ele deu boa noite pra Marquinhos aqui, viu? O Isaldo faltou boa noite da mulher aqui, viu? Chegar em casa vai ser cobrado, viu? Letícia Chaves, viu? Quem é Letícia Chaves? A filha da vereadora Kleina, Letícia, não é isso? O Kleber Melo, o Tabuleiro do Norte. O povo só tem a agradecer a essa vereadora Sônia Noronha, viu? Quem é Kleber Melo, Sônia? Kleber Melo aqui, que comentou aqui, né? Tem que ver a foto às vezes, né? Pra relembrar. Muita gente São tantos caras, né? Assim. E tantos votos. Letícia Chaves, minha vereadora, Clênia Chaves, tem tanto orgulho, sempre disposta a ajudar. O Damião do Povão, que você falou aí, né? Que tem feito um trabalho muito bonito, pessoal, viu? Resgatando um pouco da história, aquela trinca, né? Não sei se é trinca, né? Que eles chamam, né? Uma espécie de enquete. Ele colocou, boa noite, meu amigo Márcio Maciel. Nossas saudações a essas duas grandes mulheres, Sônia Noronha e Clênia Chaves. O Antônio das Paradas, muito bom, duas referências para a política municipal. Meu amigo Duaran, boa noite, Marquinhos, a todos. E aí eu tenho umas carinhas aqui de amor, né? Da Sandy Chaves aqui pra Sônia Noronha. Sandy que pirrototinha, né? Quando eu cheguei ali na câmera. Com Sandy, no meu primeiro mandato. Pois conte aí pra nós. É contável? É contável. Pois conte aí. Na primeira campanha... foi engraçado. Tinha uma escolha de um número, um compromisso assumido lá em casa. Marquinhos e eu escolhi um determinado número. Veio o lançamento da campanha, uma pessoa queria o número. Eu digo, me deu o número. Escolhi um outro número. Aí fui lá para ver a questão da música. Era Sandy. Aí cheguei lá e a pessoa disse, não, aguarda aí que fulano vem falar com você, que Beltrano quer o número. Eu disse, de novo? Tá bom. Isso já tem uma música, né? Que também queria, eu digo, chegou e disse, tá bom. Só cedendo. Aí, quando eu cedi o último número, aí Sandy, olhando pra Sandy bem assim, ela disse, eu também não quero mais música, não. Aí Sandy disse, não, eu faço. Me diga só como é que você quer. Eu digo, não, Sandy, com música, sem música, pra mim daqui pra frente nem... Não, mas vamos fazer. E aí, Sandy, eu lhe agradeço. Que eu acho que não levou nem 10 minutos, Sandy preparou uma música. Ela fez a música? Fez, já pegou a música da Anitta e fez o meu jingle político, assim, ó. Que legal! E eu digo, Sandy, obrigada, você sabe do carinho que eu tenho por ti, gigante, e por sua mãe. Mas naquele momento, Sandy disse, não, eu faço. Se acalmei um pouquinho e Marquinhos saiu tão de repente, com poucas mudanças. Então, uma menina inteligente, capacitada. Ela fez 6 músicas, se eu não me engano. E a minha, vai, pessoal, Sônia, a minha foi Pay Goof. Contrate a Sandy aí, viu? Nas paródias aí. Pensa que só você, Antônio, viu? Tem a Sandy também, viu? Sandy fez a minha música muito rapidamente, que ficou boa e agora não lembro mais, porque veio a segunda campanha e eu quero agradecer a Yolanda pelas músicas também. Mas Sandy foi... Naquele momento eu não queria mais nem música. Ela disse, não, eu vou fazer. E deu certo, Sandy. Obrigada, viu? E pra ser justo aqui, né? Tem também o William Júnior, né? Que também é outro filho da Sônia. Estão colocando aquelas carinhas, né? De carinho, né? Também aqui na nossa live do Facebook. E também o Thiago Malta também participando, viu? Nosso amigo Thiago Malta, né? Ele comentou aqui, 2 grandes mulheres e exemplo, orgulho. Política está bem representada aí por essas 2 mulheres. Comentou aqui o Thiago Malta, viu? Então nossa audiência chegando aí, a galera. Podem participar, galera, com perguntas aí, participando. Quero agradecer aqui meus filhos, Thiago Malta, meu genro. Um abraço, meu filho, para vocês. Minha nora Maiara. Maiara maravilhosa, completou. Isso, mas aí pois é. Meu time é forte. Sônia, mas aí deixa eu só completar em relação aos meus filhos. Certo, em relação aos meus filhos, eles... eu estava no mandato na 9ª legislatura. Tava o quê? Na 9ª legislatura, era o prefeito do doutor Nestor, né? E eu engravidei de William Júnior. Né? Sabia que tem aqui... Engravidei de William Júnior. Não, assim, tem aqui a pergunta é a seguinte, né? Essa relação de você como vereadora e ao mesmo tempo mãe, conforme a Clínia falou, né? Eu coloquei aqui em pauta, mas já que você está falando aí, emenda aí. Eu só quis completar aqui, porque essa semana o Cideval está até fazendo uma pesquisa lá na Câmara e ele questionando o doutor que seu Zezito nessa época assumiu 2 vezes, por 2 anos, né? Sim. Um no nascimento do meu filho, William Júnior, e no outro ano da minha filha Sandy, porque eles foram... Bem pertinho. Bem pertinho. Então, assim, foi nessa época que, nesse ano de 93, 94, que eles começaram a entrar aqui na minha vida
e estão até hoje, que é a alegria da minha vida. Só você pode só puxar um pouco o microfone para você mais, viu? Pronto. Isso, pode pegar assim, pode pegar no ferro assim e trazer para você. Isso. Tá certo. Pronto, vi agora seu recado, viu, Leandro? Né? Leandro mandou aqui em nosso zap. Bem, aí você respondeu aí, né? Porque também, né, homem é muito folgado, hein, macho? Eu acho demais, mano. Porque o que acontece, né, mas, rapaz, tem até uma simulação de um homem, né? Que a mulher colocou uma espécie de melancia na barriga dele, já viu, né? Melancia na barriga do homem, né? Só pra ele ter uma ideia do que é ficar grávida, né? E aí, Sônia, parece lá ele sentando, viu? Com maior dificuldade, né? Ele sentando, pra ele se deitar, né? E aí eu fiquei assim, olhando aquele vídeo e, rapaz, o negócio é difícil mesmo, viu? E aí você, como vereadora, também teve um intervalo aí que teve que parar devido à maternidade, né? Isso que você contou agora. Eu lembro que teve uma época que eu estava na campanha política e eu toda a vida eu achava muita pressão na campanha política, e nessa época eu estava acompanhando o doutor Maiado. E eu me lembro de um comício e tudo acontecendo, e aí o doutor Maiado pediu para alguém trazer um chá de canela para que eu pudesse tomar, porque eu baixava a pressão, né? Já pela campanha e também porque estava grávida. E aí na apuração, eu e minha irmã, antigamente era contando os votos, era 1 a 1, não era? Uhum. Aí na apuração, eu grávida e contando a apuração dos votos lá no clube, no Arte Clube, e eu grávida, realmente foram difíceis esses momentos aí. Que homem não passa por isso, muito difícil. Não, e assim, eu já tenho as duas crescidas, né? Isadora é bem política, mas a partir do momento que... Isadora! Letícia é mais na dela, mas nenhuma, assim... Se eu disser hoje, Isadora me cobra mais isso, que quer que eu saia do mundo político. Eu sinto saudade da minha mãe e até entendi, alguns dias pra cá... Você me contou, né? Aquele lance de ontem, né? De que eu estava... realmente dedicando a minha vida, e não me arrependo a servir a população, mas estava deixando elas meio que de lado. Também, Marquinhos, uma coisa que eu aprendi, quando meus pais se separaram com 10 anos, eu tinha 10 anos, fui cuidar dos meus irmãos, ser mãe com 10 anos, até 14, que é a esposa do meu pai até hoje, de que eu aprendi a ter que fazer as coisas. E uma coisa que eu trouxe de bom nessa história é que eu ensinei a Letícia e como ensina a Isadora. Vocês vão ter que caminhar com as próprias pernas. Muito bem. Certo? É tanto que tem gente que diz, você não vai comprar as roupas. Não, elas vão comprar as roupas, elas vão pedir as coisas, elas vão resolver. Porque a gente é o foguinho de uma vela. Mas me corrigindo como mãe, Sônia. E se você compartilhava isso quando eu estava presidente, que eu conversava muito com vocês, e eu quero aqui agradecer a Super Alcione, que ela, assim, uma pessoa... que não dá para definir. Alcione, ó, beijão, Alcione. Você sabe o quanto eu te amo, o quanto nós te amamos. E aí, Isadora me cobrava muito essa presença, e a gente fica sendo cobrada pelas filhas, pela família e pelas pessoas externas. Ah, você não veio dormir, você não veio... mesma situação, não tá lembrando, né, Sônia? Você deve um almoço, você deve uma janta, você deve uma visita, e eu gosto de andar, Marquinhos. E a pandemia veio dar um stand-by, coisas que eu nunca tirei tempo de assistir um filme. Hoje eu tenho me policiado para ter algum momento com elas. Letícia está terminando a faculdade agora. Mas eu sempre digo para elas, vocês têm o meu amor, o meu apoio. Aquela palavra da educação, Marquinhos, que você tem que dar amor e educação, mas me corrigindo para estar um pouco mais presente, mas fazendo com que elas caminhem com as suas próprias pernas. Eu vou só... aqui moldando, porque não tem que ter essa dependência, sabe, Marquinhos? Mas eu reconheço a minha falhar para com elas, mas a causa sempre foi justa. Letícia entende mais isso, Isadora, né, mais assim, mas eu tenho pessoas maravilhosas ao meu redor, Isadora tem a Carla, que é minha comadre, minha cunhada, que é como mãe, não tem problema, qualquer dia ela diz, eu vou morar com o meu padrinho e minha madrinha. E é muito querida também, minhas filhas. E, mãe, eu quero deixar um agradecimento especial à mãe, que sempre segura as pontas. E a Cleidinha, minha irmã, Carla, Damiana, todas. Que quando eu precisava de algum lugar, elas ficavam. Mas pode ter certeza, Letícia e Isadora, e eu sempre digo isso para vocês, no bom dia, boa tarde, boa noite e no abraço. Se eu estou, e se faço o que faço, é por vocês.
Eu vi que Sônia também, não sei se colocou, teve aquela empatia, porque você também era vereadora e tinha 2 filhos ali, crianças ainda, adolescente. Passou alguma Aproveita coisa... aqui o que Cleina até falou. Isso. A gente sempre tem uma secretária ali para nos auxiliar em alguma coisa, mas a mãe da gente presente, observando, dando uma olhada, isso aí não tem preço, entendeu? Nesse momento que eles eram pequenos e tudo. Então, assim, a mãe da gente, como a dela, como a minha. Dona Jovelina. Sempre, sim, e sempre muito presente comigo, com meus filhos. E não é nem meus filhos, com todos os netos. Ela foi, assim, uma mãe excepcional e uma avó também. E havia digamos assim, não vou dizer cobrança, mas os filhos em algum momento diziam, mãe, você precisa... É uma cobrança, viu, É Marquinhos? uma cobrança, né? Precisa estar mais em casa, mãe, né? Porque, rapaz, você não queria ter ideia. É porque, assim, tem coisa, viu, pessoal, que você só sabe quando você passa. Com certeza. Tem situações que você diz assim, rapaz, eu não os vereadores, né, que eu passei a conhecer melhor, né, acho que é por isso que eu atuo tanto no campo político, porque eu passei a conhecer os 2 lados da moeda, né, e aí, quando eu via alguém falando mal, eu dizia assim, cara, menos um pouco, porque assim, tem coisa que pode ser compreensível, mas tem coisa que o seu olho não está conseguindo enxergar, porque você não está lá, você não vê, e por trás daquela pessoa, tem um ser humano, tem uma mãe, tem uma filha, tem um pai, entendeu? Tem alguém que é feito de carne e de osso, que tem problemas, às vezes, iguais ou maiores do que o nosso, sim, entendeu? Então, por isso que eu pergunto assim, você fala da sua mãe, né, se emociona porque, entendeu? E foi minha professora, viu, Jovelina? E eu lembro, eu sou muito de memorizar algumas coisas, viu? Minha professora da alfabetização, né? Um tempão, Dona Jovelina, né? E aí você perdeu sua mãe, né? Momento que eu não quero nem aqui imaginar na minha cabeça, mas com relação aos seus filhos, Sônia, né? A William, a Sandy, ou eles eram um pouco mais na deles com relação ao seu trabalho, porque também é uma vida muito corrida, cara. Eles eram bem pequenos e tudo, eles sentiam e tudo, eles eram pequenos, não eram assim tão adolescentes. Quando eles foram chegando já para adolescentes, eu já fui já mais deixando, né? Isso. Eles acompanharam aquela minha... queria sair essa transição, política, né? Essa transição que eu queria sair, né? Agradeço demais a todos os presidentes que me tiveram a confiança que eu continuasse lá na Câmara, porque a gente começa a aprender o trabalho burocrático e tudo, né? Administrativo. Então, fiquei trabalhando lá, mas não como vereadora, não como na linha de frente, né? Então, eles ficaram mais leves. Mais leves, né? Então, fica mais flexível. Né? Lembrando que a Sônia, ela recentemente, né, terminou direito, né? Tá com a carteirinha da OAB dela aí também, né? Sônia, orgulho, meu amigo. Não, diga assim, porque vale dar menção, porque alguém olha... Volto a dizer, pessoal, história não contada, história esquecida. Se você não conta, se você não fala, as pessoas não ficam sabendo, né? E foi desafiador, porque foi lá pra Mossoró, pegando aí essas estradas de Mossoró. Eu sei porque eu tive em algo mais leve, que eu fiz RH em Aracati, né? E rapaz, não é brincadeira não, viu? Chegava todo lascado em casa mesmo, viu? Todo quengado, como diz o ditado. Cheguei a esquecer o meu notebook na calçada de casa, né? Tão cansado que tava, eu chegava, botava a bolsa, abria o portão, quando foi de madrugada, cadê meu notebook, né? Quando eu corria, tava na calçada. Meu Deus, não roubaram meu notebook. Só então, para cansativo, viu? Só para encerrar, para você passar a pergunta para ela, só para encerrar, eu quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Carlito. Meu amigo Alcione. Por quê? Porque o culpado da gente ter ido para Limoeiros, para Mossoró, 5 anos, é do meu amigo Carlito, que ele queria fazer. Eu disse, não, vamos com ele, tudo nesse contexto. Eu fiz a faculdade junto com o Carlito, né? E Alcione fez enfermagem. Sim. E minha filha também, juntamente comigo também, né? Então, foram 5 anos sofridos, indo para Mossoró, saindo 4 horas da tarde, chegando meia-noite e meia. No outro dia a gente está no trabalho, realmente não foi fácil, né? Então, aí, quando eu passei na OAB e tudo, aí houve essa pandemia e tudo, e minha mãe faleceu, e eu ainda estou na área. Ainda tem um churrasco, Sônia? Pois é. No chão, viu? Aí a minha filha terminou, né? Então, assim, estamos ainda engatinhando ainda na... Um desafio agora, viu? Um desafio aí para quem está em casa, um desafio aqui para Leandro, para Dena, e um desafio para Cleina também, viu? Porque talvez eu acho que Sônia saiba, viu? Mas eu não sei, né? Carlito já foi candidato a vereador. Quem sabia? Eita, viu, Cleina? Tá vendo aí? Como foi um desafio, né?
Carlito já foi candidato a vereador, gente, viu? A história 1992. E assim, eu fiquei sabendo, não me lembro por quem, e aí veio aqui um entrevistado aqui, o Neto, né, Neto Pinturas, né, não sei se Leandro lembra, e Neto disse que a primeira coisa que ele pintou foi como é que chamava na época, né? Um banner. Os muros, né? Os muros, né? Uma pessoa estava pintando e ele chegou e disse que queria aprender e a pessoa, vem pra cá que eu vou te ensinar, né? E era um banner do Carlitos, né? Ai, coisa boa. Aí, né? Em 92. Quando ele me contou, eu me lembrei, foi mesmo, já conversando com o Alcione, e a gente brincava com ele. Que é uma pessoa que eu admiro muito, não é? Faz parte da Celestina, junto comigo. Estamos entregando música aqui, viu, Carlitos? Carlito Bigodinho, você sabe do carinho. 5 anos estudando com ele. E é um cara altamente inteligente, estudioso. Muito, muito, viu? Igual essa mulher, eu vendo Sânia fazer faculdade com Sandy, eu digo, ai meu Deus, um pouquinho mais pra trás, eu tinha feito psicologia com Letícia, mas agora não dá mais não. Não, mas nunca é tarde não, viu? Não, e em desafio, Marquinhos, quando eu não pretendia mais voltar para tabuleiro. E tudo aconteceu e eu voltei. E Letícia, eu vinha nos fins de semana e mãe já acolheu Letícia com 6 anos de idade. Isadora foi muitas viagens comigo, sentada ou em pé, dentro do volado da saúde. Eu com o bucho quase tendo ela dentro da faculdade. Aí eu digo sempre, Isadora, você já vinha de outras histórias, porque mesmo com buchão, porque hoje qualquer coisa, né, Sônia, a mulher tá gemendo. Então eu imaginava que eu vinha sexta, voltava segunda, fazia morava com a minha irmã no próximo ao expedicionários. Qual era o curso? Gestão hospitalar. Certo. E pegava 6 ônibus, eu marquei 3 para voltar para fazer a faculdade. Viu aí, mulheres? E assim, aí veio essa Isadora, que é uma menina determinada, ela assim é um diferencial. Bruta também, mas tudo na vida tem um porquê. E o desafio de nós mulheres, quando decidimos ter filho. Viu, Marquinhos? Diga assim, Marquinhos, aprenda, Marquinhos. Quando eu decidi, não engravidei, assim, eu digo, Deus, está nos seus planos, mas tal ano eu queria ter. E tenho 2 filhas, a Letícia, que é mais na dela, mas uma menina maravilhosa, e é isso, é o desafio. Sônia teve as crianças, ainda crianças, não é, Sônia? E tinha essa necessidade, imagino quando é maior que entende mais. Isso. E a cobrança é grande da população, é grande daqueles amigos que querem que a gente vá a um churrasco. E eu até um dia desse eu disse, gente, se eu for a todos os compromissos, Marquinhos, eu não vou ver minhas filhas uma vez no mês. É verdade. Aí eu vou tentando driblar esse tempo, porque é passageiro e é muito rápido, às vezes a gente nem sabe. Mas fico feliz, Letícia e Isadora, quando vocês me cobram a ausência, ou quando eu coloco vocês para resolver as coisas de vocês, mais na frente vocês vão saber o quanto foi importante. Sim. Pessoal, vocês estão vendo que aqui são pessoas de carne e osso, viu? Não tem ninguém super-herói que, apesar de chegarem aonde chegou, eu digo assim, eu falava pra Sônia, viu, Clênia? Eu lembrava aqui do Sindenberg, que eu dizia pra ele, cara, Sindenberg, macho, você é diretor do IFCE. Eu dizia pra ele, cara, eu acho muita coisa, macho, eu não acho pouca coisa não. E eu dizia pra Sônia, Sônia, tem hora que você olha, Sônia, a sua história é muita coisa, viu? Eu acho muita coisa, entendeu? Não é fácil, entendeu? Não é fácil, principalmente pela época, pelo contexto, pelo que a pessoa enfrenta, pela própria questão de ser mulher. Eu fico assim, muito observativo, olhando algumas histórias, digo assim, porque o que acontece, viu, Sônia e Clênia, né? Geralmente, quando a gente olha para a vida das pessoas, a gente ou só olha para criticar, né, ou para ver os defeitos, ou a gente se excede na outra ponta da história, né? Ou só consegue ver que o gramado é verdinho, né? A gente não consegue ver as lutas, as tribulações, as dificuldades, o choro, né? E aí, chegou onde chegou, como é que tal pessoa chegou em tal lugar, né? E não vai conhecer a história, não, compra uma xícara de café, um pãozinho lá na padaria de Odílio, né? E vão comer ali, e vão conversar 5 minutos, que você vai conhecer um pouco da história da pessoa, e se duvidar, você vai chorar e vai dizer, parabéns aí por sua história, viu? Então, é o que eu digo, parabéns Sônia, parabéns Clênia pela história de vocês. E aí eu faço aqui uma pergunta para as duas, né? A gente colocou aqui mulheres na política. Existe hoje em dia uma cota de 30% das mulheres, né? É lei. E infelizmente teve casos até aqui no Vale do Jaguaribe, né? Alto Santo, né? Que furou um pouco não é furou a cota, né? Tava na cota, mas ficou uma cota falsa, né? Tanto que tiveram os mandados cassados, né? Mas a pergunta né?
O que é que precisa ser feito, na opinião de vocês, para incentivar um pouco mais as mulheres, né? Tá aqui Dena, viu, Dena? Você tá ouvindo aqui o podcast, a incentivar um pouco mais as mulheres a terem, Cleina e Sônia, esse interesse em participarem como candidatas, eu tô falando, viu? Como candidatas, porque eu lembro na seleção passada, o Cambatona, ele quase que não consegue fazer a cota lá, né? Quase que não consegue, né? E isso é muito problemático. Na opinião de vocês, né? O que precisa ainda ser feito para incentivar as mulheres a entrarem mais na política? Eita, hein? Responde, Sônia. As duas eu quero, viu? Conscientização. Conscientização em busca de melhorias para a sua comunidade. Você se engajar em algum projeto, que esse projeto lute pela coletividade, sabe? Porque essas mulheres aqui, vereadoras aqui, eu me preocupava muito na área educacional, sempre estava junto das escolas, colaborando com o que eu podia fazer. Eu me lembro até que eu fui coordenadora dos Centros Vocacionais Tecnológicos, trazido para cá, para o nosso inesquecível deputado federal, Ariel Choranda. O CIDS, né? O CIDS, né? No início ali do IF, tudo contei até para Marquinhos essa semana. Foi uma das coordenadoras que no início, até para lavar e tudo, para inaugurar, até de nada... Você tem uma história muito bonita, né, sobre o CIDS aí. O CIDS, que era do Peixe Gordo, né, do centro, e do Olho d'Água da Bica, e da Angagorrinha, entendeu? Então, assim, eu me engajava muito nisso. E essas mulheres aqui, todas têm a sua história, e lutam pela coletividade. Todas que estão aqui, entraram no poder legislativo e tabuleiro, todas elas podem olhar para trás, que arregaçaram as mangas e lutaram em prol de melhorias para o povo. E é isso aí, a conscientização das mulheres. Não é fácil, não é uma tarefa fácil, as vereadoras estão vendo. Hoje mesmo eu falei para os meus amigos, colegas lá, é uma situação difícil, tá? Mas existem sim, muitas mulheres em tabuleiro brilhantes, como eu estava falando aqui de Grioleide, né? Que eu estava fazendo uma pesquisa, né? E se ela tinha advogado em tabuleiro, quem era a primeira advogada de tabuleiro e tudo. Aí fomos estudar. Grioleide, ela advogava junto com o seu Dimas. Né? Dimas Guedes Patriota, entendeu? Viu, gente? Naquela época e tudo, né? E veio Dona Genalba, aí Aurineide. Diana Bafaína. Pois é. E Grioleide foi uma das pioneiras que fundou uma escola no município. Hoje temos várias escolas com mulheres à frente das escolas, entendeu? Então, assim... A coletividade em si, você lutar pela coletividade, pelo bem, né? Eu quero me engajar numa situação que eu vou contribuir para que essa situação venha a melhorar alguma coisa na minha cidade. Então, acho que conscientização. Kleina, agora é com você, segundo tempo, viu? Concordo com a palavra conscientização, com certeza faz parte da resposta. Tem que ter. Marquinhos Marquinhos é tão complexo. É conscientização, é sensibilização, é se identificar, é ter uma ideia, a começar do princípio de construirmos os momentos de diálogo. Entendeu, Marquinhos? Falta muito isso entre nós mulheres, mas é muito. Né? Eu tiro o exemplo do que eu convivo nesses 2 mandatos dentro da Câmara Legislativa. Então, a partir do princípio é uma união, né, através do diálogo. Quem estiver disposto a construir algo... Porque muitos ou muitas só criticam, Marquinhos. Coloca seu nome à disposição e venha construir uma ideia junto com a gente. Entendeu? Agora tem que querer. E não é fácil. E principalmente, eu estava até vendo agora, antes de vir para cá, uma entrevista, Sônia, do valor partidário, que antes nem ninguém recebia. Porque, Marquinhos, tem que ter. Não adianta nem um vereador ou vereadora dizer que o financeiro não vai... fazer o diferencial. E eu estava assistindo a entrevista, a mulher dizendo que o fundo partidário era para ser 15%, e um período aí liberaram 10%, e 5% usava como desculpa fazer os banners e algo do tipo. Então, você tem que ter uma causa em mente, mas eu vejo que constrói primeiro através de um diálogo, de uma união. Eu faço parte do grupo de mulheres, é muito difícil responder todos os grupos, Marquinhos, mas precisamos construir isso. Eu sou despida de sigla partidária.
total, Marquinhos. Eu fui eleita pelo PSD, estou no PP. Entendeu? Não tenho amor a partido nenhum. Seja quem ganhe, eu quero que se dê o melhor. E no nosso meio feminino, mulheres, a gente precisa sentar. A gente precisa conversar. A gente precisa ouvir vocês. Menos ser ouvida. E sim ouvir vocês, as ideias de vocês, para a gente construir algo. Porque se continuar esse caminhar, Marquinhos, eu temo que a Câmara Municipal daqui uns dias só seja homens. Então, é o princípio, conversar. Se for só homem, não vou nem lá. Pois é conversar, porque precisa ter essa representatividade, Marquinhos, feminina, precisa. Entendeu? É um desafio ser mulher, é um desafio ser esposa, é um desafio ser funcionário, tudo é um desafio. Agora, nós precisamos construir isso com vocês, mulheres. Essa terra é uma terra de gente inteligente, capacitada, determinada, empenhada. E assim, e muitas mulheres, Marquinhos. Tem mulheres com ideias maravilhosas. E a gente só precisa chegar e conversar e ir construindo essas reuniões. Tem muitos eventos, Marquinhos, da Assembleia. E eu fico triste porque, assim, tem um custo. E a nossa Câmara, isso é uma crítica construtiva, não constrói isso. Mas esses eventos femininos, desde a Assembleia, a UVC, a Câmara Municipal daqui, a SINCEP, a IFCE, a Ser Jovem, nós precisamos erguer a bandeira, nós mulheres de Tabuleiro do Norte. Precisamos dar esse passo. É fácil ser vereador? Não, é fácil as críticas que se jogam nos fake, Marquinhos. Agora venham, coloquem o nome e que vocês tenham oportunidade. Mas para as mulheres é o momento de construir, a começar pelo diálogo. Muito bem, fica a sugestão para vocês vão ver esse vídeo, rever as respostas, né, e tentar absorver o melhor possível, tá bom? Eu lembrei de alguns detalhes aqui, a gente tá se encaminhando já aqui pro final, mas eu quero voltar depois aqui pra Folha, viu, Sônia, né? Daqui a pouco voltar aqui pra Folha, só para resgatar aqui alguns nomes importantes, mas eu lembro que eu pertenci a uma igreja evangélica, rapaz, e as mulheres fazem algo interessante, viu, Kleina, aqui. Eu sei que pode parecer algo bem velho, né? Mas era uma espécie de chá das mulheres, viu? E aí elas se reuniam, né? Era um chá mesmo, viu? E aí elas iam conversar sobre como é que elas poderiam melhorar como mulher, né? Alguma ideia que elas faziam interessante. Eles faziam também, né? Ação social, algo nesse sentido, né? Então, às vezes um simples chá, reunindo ali as mulheres, né? Conversando, debatendo das políticas sociais para as mulheres é importante, porque pela terceira vez eu repeti, viu? História não contada, história esquecida. Por quê, né? Falando ainda no contexto religioso, eu sei que o tema aqui é político, viu? Mas só para vocês terem ideia, tem tudo entrelaçado, né? Tá muito ligado, né? E aí eu faço uma referência aqui, viu? No contexto religioso, né? Tem a Ellen White, né? Que é da Igreja Adventista, que revolucionou também as mulheres, né? Eu gosto muito de ler sobre literatura feminina. E tem também uma mulher que é muito importante no contexto religioso, trazendo alguma aplicação política, né? Que é a Frida Wingre, né? Aí você pergunta, quem é a Frida, né? Ela é esposa de um dos fundadores da Assembleia de Deus. E só um contexto histórico, né, que é muito bom a gente conhecer. Na época, o marido dela veio para o Brasil, né? A Assembleia de Deus é a maior igreja evangélica do mundo, né? E olha só a dimensão, viu? Eles são suecos, vieram aqui para o Brasil fundar a igreja, e ele é um homem muito doente, né? Então vivia mais doente do que com saúde, e ela praticamente fazia tudo. Ela orava, tocava piano, compunha as canções, pregava, mas aqui era uma sociedade machista, né? Aqui o Nordeste, e Belém do Pará ali, Pará ao Norte, né? E os pastores da época começaram a boicotar o nome dela, mas ela fazia praticamente tudo. E tá aí, a Igreja Assembleia de Deus virou a maior igreja evangélica do mundo, com uma participação essencial de uma mulher. Então, se uma mulher fez isso no contexto da religião, o que dirá no contexto político, entendeu? Então, esse chamado que vocês duas fazem para as mulheres é de extrema importância para que as mulheres participem e assim torne o mundo um pouco mais florido, né? Mais bonito, viu? E o Sônia falou, né? Tinha também um chá de né, na ação social, algo nesse sentido, né? Eu acho que tinha também essa questão. Eu faço parte do Conselho da Mulher. E, assim, deixo aqui a minha fala, Marquinhos, que nós mulheres busquemos participar. Mas, de forma geral, isso eu faço aqui, já fiz para o Executivo, que a Câmara seja chamada para isso. Eventos mulheres
E esses eventos, Marquinhos, construídos pela assistência ou pela saúde, é importante. Não é só aquele momento de confraternizar com os profissionais, entendeu? Tem que ser, tem que acontecer. Mas um desafio, principalmente para o Conselho da Mulher, é que 23 coloque mais a Câmara a par. O Outubro Rosa, eu quero parabenizar a Fabíola e a Ana Rita, e que a gente fica triste, Marquinhos, também, que nós, nesse alerta, Sônia, de união, de diálogo, a gente sabe que nós temos a vida corrida. Mas as mulheres buscarem participar dos eventos, Marquinhos, Outubro Rosa, os que forem construídos pela assistência, uma maior divulgação, e que as mulheres da Câmara sejam convidadas. A gente ficou muito a desejar, Marquinhos, alguns convites para a Câmara Municipal. A Câmara é uma grande parceira, que tem o bônus e tem o ônus, né? Então, eu até quero deixar um grande abraço para a Clevandira, porque onde eu vou, um dia eu sou... Ela é uma graça, viu? Não, onde eu vou... Inteligentíssima. Aí os meninos, eu quero também agradecer a todos os homens da Câmara pela a acolhida que tem comigo, todos. O respeito, né? O respeito, o carinho. E 2 deles brincam muito comigo e o nome deles, um desses é Clevandira. Ela diz que um dia eu sou Clevandira, como é, Sônia? Outro dia eu sou Dona DI. Eu sei que eu sou várias. E agora Augusta Brito, né? Conta onça, todas essas Brito, mulheres. Aqui é a deputada, né? Isso, e por ser loura e assim. Isso. E Clevandira é uma pessoa que eu quero muito bem, é da família, e também, mesmo criança, eu prestava atenção em algumas coisas dela. E tive o prazer de, não só como família, mas depois, ter o acesso. Também citar um homem muito importante para o nosso município, que é Cilden Berne, é um cara admirável, e que cada vez mais todas as escolas, as repartições públicas, construam momentos para mulheres, que tenham uma divulgação maior e principalmente que nós mulheres participemos. É muito importante a nossa opinião, é muito importante a atuação, e essa participação, Marquinhos, cresce e engrandece. Então, 23 e 24, nós temos mais 2 anos de gestão, se Deus quiser, que não só as instituições, as repartições, Marquinhos, mas também a nossa Câmara construam momentos mais para mulheres. Eu fui presidente, não era somente o Dia da Mulher, o Dia das Mães. Importante. É importante porque a gente vai perdendo tanto, Marquinhos, e a gente está sempre colocando culpa no tempo. Então, a gente precisa de cada tempo ser muito bem aproveitado e trazermos essas mulheres maravilhosas, que o mundo é assim por ter essas mulheres maravilhosas, Marquinhos. Cheia de amor. E aqui eu deixo até uma ideia que eu acho que seria interessante, viu, Sônia? Vamos supor, eu creio que Clevandira, né? Eu liguei pra ela, rapaz, é um poço de conhecimento. Meu amor, né? E foi lá, foi falar. Eu disse, olha, Clevandira, eu quero entrevistá-la. Ela, um maior prazer, quando eu estiver em tabuleiro, a gente vai conversar e tal. E aí, trazer essas mulheres para palestrar, rapaz, viu? Para contar a experiência delas. Eu acho que isso seria, assim, um gás de motivação, trazer a Dona Lozinha, né? A Dica da Gangorrinha, que tem uma história muito bonita, viu? E aí eu coloquei aqui alguns nomes, né? Se eu esquecer alguém, pode falar, Sônia, né? Vocês me corrijam, viu? Pois é, Dona Lozinha, tem Dona Judite, aí Clevandira, aí tem Dica, Lindalva, DI, né? As que eu coloquei aqui foi o seguinte, olha, nessa legislatura tem a Lourdinha, né? A presidente Lourdinha, um abraço pra Lourdinha, e a Clênia aqui. Abraço, presidente. E já assumiram, se eu estiver errado, vocês vão me corrigindo, viu? A Edileuza, a Lindalva e a Luciana. Isso. Não é isso? Isso. Aí tem também Nalva, a irmã Nalva. Nalva já assumiu. Já assumiu, né? Nalva, né? Isso. Tem também, já passou na Câmara, né? Dica da Gangorrinha, DI, né? Isso. Nozinha, isso. Dona Judite, isso. Confere a Judite, Sônia, né? Sim. Maria Alves, Clevandira, isso. Maria Maurício, rapaz, nós não falamos aqui Maria Maurício, né? Maria Maurício assumiu também. Ela participou de uma legislatura aí. Legislatura. Pronto. Maria foi em que ano aí? Silva, foi 83 e 88. Pronto. Maria Freire, Dona Nozinha. Agora me fala aí quem é Maria Maurício, para quem está em casa. Não é a mãe de Cassiano? Exatamente, né? Para quem a mãe de Dr. Cassiano, querido Cassiano. Eu lembro dela, sabe em que momento? Quando o Brasil perdeu a Copa para a França.
né? Que ela era bem empolgada, né? E eu lembro ela meio que chorando, né? Porque o Brasil perdeu a Copa. E depois que eu fiquei sabendo que ela tinha sido vereadora em Tabuleiro do Norte, entendeu? Então, Dona Maria Maurício também, né? Coloquei aqui, Marquinhos, você falando de Clevandira, ela é tão atuante que teve um evento da UVC, eu estava presidente à época, e ela foi, com as limitações, mas foi. Quando a gente menos esperou, lá estava Clevandira, prestigiando o nosso evento. Né? Assim, outras pessoas, às vezes o evento é lá da sua casa e você não se disponibiliza. E aí também eu quero deixar um carinho e um agradecimento, Marquinhos, que quando eu vinha e Dona Nozinha estava no descanso na nossa casa de apoio, que antes era no centro, e ela dizia, você está cansada, né? Deita aqui um pouquinho, nem que eu levanto um pouquinho, você se deita. E também das muitas idas e vindas divididas com Lindalva, ouvindo as cantorias dela, né? Então, um dia desse eu encontrei Valdenor e a gente foi lembrar, Lindalva. Muito guerreira. E aí são mulheres que também fazem parte da vida da gente como representante e pela ação, pela humildade, por uma simples atitude, viu, Marquinhos? Luci, Maria Alves, Clênia e Sônia. Faltou alguma? Lindalva, quero dizer aqui, lembrar um pouco aqui sobre Lindalva, eu fui a Brasília uma vez, ela, Marco Aurélio e Ednardo, foi a viagem mais maravilhosa que eu já fiz, porque foi muito legal. Sabe? E lá é muito engraçada, Lindalva. Muito bem-humorada. Ela divertindo a viagem inteira, então foi muito acolhida comigo, me deu muita atenção, sabe? Muito obrigada, viu, Lindalva, por essas caminhadas junto. Eu esqueci alguma aqui, das que eu citei, não, né? Acho que eu fui completo aqui, né? Me veio uma dúvida, a dúvida é dúvida mesmo, porque eu nem pesquisei, né? Na época que você foi eleita vereadora, você tinha o quê? 21 anos, 22? 21. Aí me diga aqui uma coisa, né? É uma coisa que eu não sei mesmo, viu? Pela questão da legislação. Tem uma idade limite para ser presidente da Câmara? Não, né? Vereador, 18 anos. É 18, né? Isso. 18. Vereador, 18, não, né? Não tem que você saiba, não, né? Não tem, né? Eu fiquei assim pensando se tinha alguma regra. 18 anos você pode ser candidato a vereador, isso. E as outras opções. Se você já pode ser candidato a vereador e eleito. Por tabela, ela poderia ser. Porque teve um caso agora de uma deputada que ela foi eleita, né? Que parece que, eu não estou lembrado, deputado federal, não sei se é a partir de 22 anos, né? E interessante, né? Até você saber que é advogado nesse caso, viu? Que ela foi eleita com 21 anos. E a posse agora vai acontecer. Vai acontecer a posse agora, só que na posse ela não tem a idade ainda. Aí fica uma dúvida. Só que a lei, interessante, diz o seguinte, que ela pode esperar mais, não sei se é um mês, né, para tomar posse. Ela não é obrigada a tomar posse junto com os deputados lá, né, no dia oficial. Então, o que ela vai fazer? Nesse intervalo aí de um mês, ela completa os 22 anos, o que dá legalidade para ela, então, assumir o mandato. Coisa que eu não sabia, né? Mas é interessante. Esse caso lá em Minas Gerais, que aconteceu agora nessa eleição 2022, né? Meninas, né, permita-me dizer assim, né, meninas de verde e de rosa aqui, quero assim, eu espero que vocês tenham gostado, né, do bate-papo, fica gravado aqui, eu acho que as pessoas que vão assistir depois, é bom disso, deixar gravado é isso, né? Que as pessoas depois vão assistir, isso aqui eu não sabia, agora eu tô sabendo, viu? Então, eu espero que o nosso podcast Panorama tenha sido elegante com vocês duas, tá bom? E, acima de tudo, que as pessoas em casa tenham absorvido realmente a nossa proposta, que foi levar o conhecimento, alguns detalhes aqui, acolá, algumas questões bem construtivas. Eu gostei muito aí de ter vocês duas aqui. Obrigado, Sônia. Obrigado, Clênia, viu? Obrigado, Clênia. Marquinhos, eu vou deixar uma frase, uma mensagem de Natal, mas dizer da honra, de quanto isso dá uma carregada na bateria da gente, bom, estar rapaz. nesse momento com vocês aqui, porque a gente às vezes tem o medo, mas o medo não nos impede de caminhar. Sim. Então, falando por mim, foi maravilhoso. Isso aqui quebra uma aresta, né, aqueles medos, e vocês, parabéns, Leandro, Marquinhos, Dena, por estar acompanhando a gente, por esse espaço, por esse momento que realmente seja cada vez mais divulgado, que realmente traga as pessoas, desde as comuns, as com maior conhecimento ou cargos mais elevados, mas somos todos iguais. Marquinhos, eu vou deixar uma frase e uma mensagem. E a frase é que no espírito de luta e na força do seu instinto que reside o verdadeiro poder de uma mulher. E uma mensagem de Natal, Marquinhos.
para todos os tabuleirenses. Eu quero agradecer demais a todos, a Deus em primeiro lugar, a minha família, ao prefeito Dr. Hildson, por todo o apoio, a todo este grupo, aos vereadores e a todos os tabuleirenses, Marquinhos. Ninguém coloca alguém naquela cadeira se não se sentir representado, então eu devo a vocês e pode ter certeza que eu tenho buscado melhorar e servir, porque é uma passagem, eu estou aqui como ser humano, poder nunca me vai descer, nem vai fazer, Marquinhos. Só quero dar o meu melhor, primeiro para Deus, para mim e para quem é o meu irmão que eu possa servir. E deixar uma mensagem de Natal, que será a seguinte, que o amor, o perdão e a união sejam os principais ingredientes da sua noite de Natal e de todos os nossos dias. Então, Feliz Natal, que venha 2023 repleto de Deus no coração, de saúde e de muita prosperidade. E celebramos o nascimento de Cristo, Marquinhos, mas Natal ele tem que ser todo dia. Nós temos que nos trabalhar para o perdão, para o amor, e que Deus nos fortaleça e nos dê sabedoria e resiliência para continuar essa luta. Tem mais 2 anos, vem 24, Deus permitindo, estaremos lá colocando o nome à disposição do povo, Marquinhos. E estou sempre acessível, Marquinhos. Se eu não estiver na Câmara, moro com minha mãe Tecílio, estou lá, ou telefone, mas garanto que me pediu ajuda, se eu puder, Marquinhos. E também todos que me conhecem terão a garantia de que eu servirei. Pode ter certeza, chegar à campanha política, eu vou visitar todas as casas por iguais, sem cobrar que tenha que votar em mim porque eu servi, Marquinhos. Então, é assim que eu estou crescendo, é assim que eu quero continuar sendo. Certo, Marquinhos? Então, muito obrigada a Deus pelas minhas filhas, que eu amo demais, pelo marido, Isaldo. Oi, Isaldo. Isaldo sabe da importância e a minha mãe, meu pai, meus irmãos. Ô Marquinhos, sem a minha família não seria nada. Veio a pandemia que trouxe muita coisa ruim. Trouxe a Cledinha e o Jorge lá do Caruaru para cá, já estão há 2 anos. As minhas sobrinhas, a Johanna e a Luísa. E agora o meu sobrinho Hickley nos dando a bênção de estar formado e servir o povo de Tabuleiro como médico. Eu sempre digo para ele, Letícia já vem terminando psicologia, venham para servir. O financeiro, o dinheiro é o mal necessário, Marquinhos. Mas espiritualmente você tem que buscar servir. O dinheiro vem para lhe dar uma qualidade de vida melhor, mas que ele não seja o primeiro plano da sua vida, como carreira, como profissional, como vereadora que aqui estou. Muito obrigada, eu lhe digo sempre, parabéns. Eu dizia pra Marquinhos, vi ele amarelo, passava na passagem. Fui, rapaz, tá me entregando, né? Aí Cezinha... Maguinho velho. Era, eu digo, menina, aí hoje Marquinhos, esse homem, esse ser humano maravilhoso, Marquinhos, crescendo cada vez mais. E eu desejo sempre sucesso para todos vocês. E muito, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada a Deus e a todos que fazemos a gestão de Tabuleiro do Norte com o objetivo de servir, que aconteçam as coisas. Sabemos das dificuldades, mas é um desafio diário e a gente vai até aqui para servir da melhor forma. Muito obrigada, Marquinhos. Só uma pitadinha, eu falei acerca de Juvenal, né, que contava quando ele chegava e viu as cortinas, achou muito bonito, ficou muito admirado, né. Eu não vou entregar o nome, mas a pessoa disse assim, viu, é impressionante como o Kleina consegue participar dos eventos, rapaz, né, tá em todo canto. Aí, de repente, ontem eu tava aqui no podcast, né, que nós estamos gravando os jogos, né, e o pessoal ligando, cadê você, rapaz? Vai começar o segundo jogo e a gravação eu não podia responder, né, no podcast aqui, né, e quando terminou, estou chegando, né, quando eu chego lá, a primeira pessoa que eu vejo é Kleina lá, né? Ei, Marquinhos, aí tô no canto. É muito bom isso. Só uma coisa que aconteceu na pandemia, a minha irmã veio, foi maravilhoso, e eu fui assistir os filmes. Leandro, com 40 dias, eu digo, meu Deus, eu vou botar uma máscara, mas se eu ficar em casa, se eu não ver gente, eu vou enlouquecer. Gosto de gente, Marquinhos. Não, o Isaldo disse, hoje tem 6 lugares, você vai escolher um. Eu gosto. Não é a política que me faz fazer isso, Marquinhos. É eu gostar, entendeu? Vamos, porque assim, Leandro, se eu lhe convidar, eu quero sua presença. Então é importante respeitar os convites, seja ele de aniversário, de casamento, vou para culto. Os meninos até brincam comigo que falta aí uma briga de galo, rinha de galo, coisa assim. E um dia eu tava aí, Lulu ligou. Ei, tem uma briga de galo não sei aonde. Eu, o quê? Só falta isso, vem, eu digo, eu tô em outro compromisso. Então, eu gostar, Marquinhos. É muito bom você ir à comunidade prestigiar, seja a novena, seja o leilão, a quadrilha. Marquinhos, só quem gosta de fazer sabe como é que fica a alma, o espírito e o coração. Então,
Clênia Chaves gosta disso, do abraço, do beijo. É isso. E não tem como mudar quem eu sou. Às vezes alguém liga, não dá pra mudar. Eu vou a todo lugar que me convidar, independente de quem ama o que eu dê, se é adversário, se não é. Essa é Clênia Chaves. E aí, Marquinhos, eu quero mandar um grande abraço para todos que fazem a família Celestina Colares, que me acolheram, que me acolhem todo dia e sempre, na pessoa de César, as meninas da cozinha, da limpeza, da recepção. Eu amo vocês. Não precisa estar colado 24 horas nem todo dia. Precisa amar e respeitar, mesmo com a ausência, Marquinhos. Então, um abraço bem grande. E a todos da família do Dr. Hildson. Obrigada, Hildson, pelo apoio, porque não faz só não, viu, Marquinhos? Coletivo. É coletivo. Então, mais uma vez, tabuleiro, Deus abençoe todas as famílias sempre. Eu tava preparando na pauta hoje, né? Aí o pai perguntou, quem vai ser hoje, né? O pai perguntou, né? Eu disse, Sonha Noronha, né? Aí eu falei Clênia, ele ficou Clênia, né? Eu disse, Clênia, rapaz, Clênia, Chaves, Clênia. Eu disse, pai, Clênia, se tiver jogo de bila, tá lá, participando do jogo de bila, viu? Sônia, primeiro eu quero mais uma vez expressar, Sônia, gratidão pela oportunidade lá atrás, em 2005, dizer que foi muito importante, viu? Porque assim, eu confesso que eu estou me descobrindo, né? Me descobrindo na área da comunicação. A gente vai se descobrindo, vai tentando uma coisa ou outra e de repente você percebe que no caminho que o que realmente você quer. Que ainda brincou, né? Ontem, né? Vereador disse, não, eu estou muito feliz aqui com minha área da comunicação. E aí a Câmara foi muito importante porque me fez redescobrir, assim, de maneira muito internalizada, uma coisa que eu já gostava, mas eu não sabia que eu gostava tanto, que era política, né? Mas, assim, depois que eu fui percebendo, rapaz, sabe uma coisa? Sabe que eu gosto de cobrir política, essas coisas? E aí, pela oportunidade de você, na época, como presidente da Câmara, né? Foi que abriu, assim, esse leque. E agradecer aí pela vinda aqui. Você ficou um pouco preocupada, né? Sobre como seria, mas, assim, agradecer de coração mesmo, muito mesmo. A preocupação aqui que ele levantou é que eu disse, Marquinhos, não vamos confundir as pessoas. Foi. Eu não pretendo mais concorrer a nenhum cargo público, né? E Clênia tá vereadora, a minha preocupação foi isso, nesse sentido, né? Que as pessoas compreendessem que aqui a gente estava só... Não confundissem, né? Não confundir e contar só uma história, isso. Né? Pois é, e eu quero aqui saudar o meu pai, Aldir Noronha. Rapaz. Porque eu estou contando aqui essa história e tudo começou dele, né? Saudar a minha mãe, que já se foi, saudar todos os meus irmãos, meus filhos, saudar. Tá aqui, viu? Bastante participando de novo. Pois é, e saudar e dizer que esses 3 últimos anos não têm sido fáceis para a nossa família. Estamos enfrentando situações, todos passam, mas que é muito doloroso quando chega esse momento, né? Então, mas mesmo assim, a gente está procurando enfrentar Se quiser olhar ali para a câmera, viu? Seus filhos estão aí, viu? O Sandy e o William assistindo aí, mandando aqui os corações. Nós estamos procurando enfrentar. Nós só olhando para Marquinhos, né? Da melhor forma possível e uns acolhendo uns nos outros, uns se sustentando uns nos outros, né? Tem sido assim, estamos aí com o Natal já programado na casa do meu irmão Célio, para nos reunirmos, para brindar a vida. Nós temos que brindar a vida porque estamos aqui, né? E um ano novo, se Deus quiser, a gente pretende, em 2023, que Deus nos conceda um ano melhor, né? Um ano de mais união. Eu acredito que tudo na vida tem um significado, sabe? Por que a gente passou isso? Por que a gente está atravessando isso, né? E a gente está nos enriquecendo com muita união, né? O que eu desejo para o município de Tabuleiro. Eu quero também aqui saudar todos os que fazem o corpo legislativo de Tabuleiro, os vereadores, todos os funcionários, meus colegas que acompanham. A doutora Ana Paula veio nos acompanhar agora. Ana Paula, um abraço a Ana Paula, gosto muito dela. Vez, então, todas as pessoas, a gente trabalha realmente muita harmonia. Sim. Né? Então, eu agradeço a todas as pessoas que, quando eu deixei de ser vereadora, que me deram essa oportunidade de continuar, de mostrar meu trabalho. E eu gosto, sinceramente, de todos. Chegam até a mim, eu converso com todo carinho. E eu consegui admirar todo mundo. Todo mundo tem sua importância naquela Câmara, todos.
independente daquele que faz cafezinho, né, ou não. Né? Então, assim, só quero agradecer a todas as pessoas que trabalharam com a gente, né, Marquinhos? Os vereadores, né, os prefeitos. Olha, você abriu aqui uma mensagem muito importante, que muitos tinham aqueles debates, mas a gente sempre respeitava. Sempre se respeitou em tudo que foi canto. Adversários, sim. Pensamento diferente, sim. Mas de inimigos, não. Então, vamos debater o assunto, mas você tem um pensamento, eu tenho o meu. Exatamente. Mas aí nós não podemos perder a amizade por causa disso. Fica ali na Câmara, né, Sônia? Quero aqui saudar todas as pessoas de Itabreira. Um Feliz Natal com todas as suas famílias. Um ano novo, de muita prosperidade em cada lar tabuleirense. Muito obrigada pelo convite, viu, Marquinhos? Disponha. Beijo a meus filhos, um beijo. O Jarliel Cipriano, boa noite a todos. A Sandy Chaves, show, Marquinhos. O William Júnior, mandando aqui aqueles corações. E começamos com ele e terminamos com ele, viu? Isaldo Pinto, né? Vocês estão todos de parabéns. Quero dar um abraço também ao meu companheiro Antônio, que está em casa me ouvindo. Não pode esquecer, não. Meu cachorrinho Olha, Antônio, foi lembrado, viu? Marquinhos, Sônia lembrou bem, e eu quero deixar meu carinho, meu abraço a todos os funcionários da Câmara. Nós dependemos de vocês e vocês nos acolhem, nos servem muito bem. Então, muito obrigada. Em nome de Alcione, a todos que fazem a Câmara Legislativa, ao Marcelo da Bica, Claudeci, Geire, em nome desses, a todos. O Wesley, Tony, né? o Tony, naquela calmaria, a todos. Cada presidente tem os seus, Marquinhos, funcionários, e todos vêm ali, têm feito o seu papel e servido principalmente com muito amor, muito carinho, muita atenção, que é isso que importa. E nós não fazemos o legislativo sem vocês, profissionais da Câmara. Fechou, pessoal. Nossa, muito obrigado mais uma vez a todos que estiveram conosco. Mais uma vez, vou dizendo assim, né? A vocês, meninas, por terem aceito esse convite. Fica aí o nosso convite para vocês participarem do próximo Panorama. Agora, na sexta-feira, dia 23. Estou ainda para fechar com o convidado, por isso nem vou revelar o nome dele ainda, certo? Porque pode haver aí alguma mudança. Mas vocês são sempre nossos convidados a estarem participando, acompanhando o canal, curtindo, comentando, compartilhando e também aproveitando para ativarem o sininho, seguirem aí o nosso Instagram e se inscreverem no canal Panorama em nosso YouTube, tá bom? Um abraço para todos, com fé, com esperança e sempre com muito amor. Tchau, tchau, gente. Amém.